Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Caçador Gamer, parte 3. Capítulo 5. Sentei-me à mesa em minha casa, olhando fixamente para o sanduíche na mesa. Observar, sanduíche comum, um sanduíche básico e medíocre feito por Tavi Barney. É extremamente sem graça. Aparentemente negligenciei a habilidade na minha pressa em criar e projetar máquinas. Eu sabia que a habilidade era um indicador de quão bem eu cozinhava, mas não percebi que era tão ruim assim. Culinária, 9/100 comum. Eu cozinhava na minha vida passada e era razoável. Pelo menos eu conseguia apreciar a minha própria comida. Mas isso é como comer um tijolo sem sabor. Eu só queria um bom sanduíche. Até me esbaldei um pouco e comprei um pouco de carne e queijo. Até experimentei antes de colocar no sanduíche, e estava delicioso. Mas no segundo em que juntei os dois entre duas fatias de pão, perdeu todo o sabor. A xícara de chá que preparei antes foi provavelmente a única parte saborosa da refeição. Infelizmente havia pouca variedade de bebidas dentro das muralhas. Havia vinho, cerveja, água e chá. Suco e leite eram caríssimos, e bebidas destiladas eram praticamente inexistentes. Experimentei aquela bebida que PX guardava numa garrafa térmica e o gosto era horrível. Olho para o chá na minha xícara e o giro um pouco, observando girar um pouco antes de se acomodar. Talvez o que esteja impedindo isso seja a falta de recursos e espaço para cultivo. Sinceramente, eu mataria por uma boa xícara de café, um hidromel decente ou algo diferente dessa porcaria. Poxa, eu me contentaria com um chá de melhor qualidade se isso significasse algo diferente. Mas espere. Se o problema são os recursos, eu tenho minhas fazendas subterrâneas. Não me concentrei em cultivar lúpulo nem em nada além de alimentar pessoas. Sementes para diversas plantações são bem baratas na loja do jogador, e não custa quase nada continuar expandindo no subsolo. Agora só preciso descobrir como destilar e fermentar. Tomo outro gole da minha xícara de chá e faço uma careta ao sentir o gosto. Embora seja um bom plano para o futuro, ainda não resolve o meu problema aqui e agora. E embora eu pudesse simplesmente comprar o que preciso na loja de jogos, não quero simplesmente comprar uma garrafa de algo e dizer que está bom. Se ao menos os agentes de Marley trouxessem alguma coisa. Espera aí, o que eles trouxeram? Nunca descobri o que havia na carga deles. Só presumi que o que apreendemos era equipamento que eles planejavam usar contra aquela vila. A maior parte ainda está guardada num depósito na fundição para estudo. Ponto de vista de Krista. Eu havia dissecado uma das granadas deixadas pelos agentes marleyanos. Embora as granadas de bastão fossem um bom conceito, eram fáceis de detonar. As granadas fabricadas para o Tumper eram muito superiores nesse aspecto, mas talvez devêssemos considerar a adaptação de algumas granadas de mão para uso em infantaria. Se algum dia tivermos uma. Olho para cima e vejo Tavi entrando correndo na sala. Ele vibrava de visível excitação enquanto começava a vasculhar o equipamento marleyano. Tavi era um enigma. Suas ações às vezes pareciam completamente aleatórias, mas com foco. Suas ideias eram insanas, mas revolucionárias. Já era possível ver os efeitos de suas ações em Trosh. Sua invenção das lâmpadas e da eletricidade trouxe luz à escuridão da noite. Áreas antes iluminadas ou aquecidas pelo fogo estavam sendo substituídas por lâmpadas ou aquecedores. Isso estava despertando uma nova centelha de vida que revitalizava Trosh. A localização de suas máquinas significava a promessa de um futuro melhor. Quando se tratava de suas ideias para armas e aplicações militares, seus conceitos eram absolutamente aterrorizantes. As armas que ele concebeu eram altamente eficientes e letais tanto para titãs quanto para humanos. Mas as máquinas que ele criou superaram até mesmo seus projetos de rifles mais recentes. Ele tinha os sacerdotes técnicos trabalhando dia e noite nessas máquinas enormes em um campo aberto próximo, com as estruturas esqueléticas brilhando ao sol. Uma estava parcialmente concluída e era aproximadamente do tamanho de uma casa pequena. Eu podia ver os sacerdotes técnicos soldando asas em sua estrutura. A segunda máquina tinha quase o dobro do tamanho do forte de Trosh e bem mais de 3 vezes o comprimento. Eu não tinha ideia de como ele planejava fazer aquela máquina se mover. Os motores que a compunham eram realmente enormes em comparação com os motores que ele desenvolveu para motocicletas ou caminhões. Essas motocicletas se tornaram um local comum nas ruas para a maioria dos movimentos militares. As motocicletas não podiam ser usadas com eficiência pelos batedores devido à natureza do terreno fora dos muros. Em vez disso, eles usavam caminhões de carga no lugar de carroças e estavam lentamente passando pelo processo de troca para uma montaria Panzerhund. Ele finalmente desenterrou um pote com uma pressão longa na tampa, soltando um grito de alegria. Procurou naquela caixa até franzir a testa e trocar por uma nova, e continuou vasculhando os suprimentos. O que ele queria agora? E salto no tempo. Prisioneiro eldiano. Meu coração se encheu de pavor quando o barco atracou na ilha e avistamos a muralha imponente. Era ali que eu e outros 50 filhos de Ymir seríamos executados. Eu era carpinteiro antes de tudo isso, praticando meu ofício discretamente na zona de internamento. Eu ganhava vida decentemente até que um rival me denunciou como simpatizante dos rebeldes. Meu caso foi a todo vapor pelo sistema judicial, e antes que eu percebesse, eu e minha família estávamos sendo enviados para a Ilha Paradis, onde seríamos transformados em titãs. Somos conduzidos até o cais pelos soldados e lentamente caminhamos em direção à muralha. À medida que nos aproximamos, vejo uma série de figuras com relógios vermelhos alinhadas no topo da muralha. Todas seguravam algum tipo de rifle. A princípio, pensei que fossem guardas enviados à frente, mas pude ouvir os murmúrios de inquietação dos soldados próximos. De repente, tiros e gritos ecoaram atrás de nós e me virei para ver seres alados usando as mesmas capas vermelhas lutando contra as tripulações dos navios atrás de nós. Eles estavam armados com rifles de aparência avançada e seus pés terminavam em garras muito afiadas. Uma voz metálica ecoa pela área.
causando uma interrupção nas ações do soldado. Saudações, soldados de Marley. Minha designação é Magus Explorador Arcutiva, ou Magus Arcutiva para abreviar. Gostaria de discutir com vocês os termos de sua rendição. Viro-me e quase pulo. A menos de 20 metros de distância, havia outra figura encapuzada de vermelho, esta carregando vários braços e dispositivos mecânicos nas costas, e segurando um grande machado de batalha nas mãos. Pequenas faíscas de energia saltavam entre os dentes da lâmina em forma de engrenagem. Ele estava cercado por um esquadrão de figuras portando rifles e lâminas de origem desconhecida, com olhos azuis brilhando sob os capuzes. O comandante Marley respira fundo e pergunta: e se recusarmos? Risadas ecoaram das figuras ao nosso redor. Cheguei mais perto da minha esposa e dos meus filhos. Peço desculpas pela confusão. Isso não é uma escolha. Não negociamos com o Estado terrorista de Marley. Vocês libertarão seus prisioneiros sob nossa custódia, e você e seus homens serão levados como prisioneiros. Vocês então responderão a todas as perguntas que lhes forem feitas pela nação eldiana. Caso não cumpram qualquer uma dessas medidas, usaremos força letal contra todo e qualquer combatente inimigo. Uma solução pacífica resultará em vocês serem tratados com humanidade e respeito. Se escolherem um caminho mais violento, nós os trataremos como os criminosos de guerra que são por auxiliarem e serem cúmplices do genocídio do povo eldiano nos últimos 100 anos após nossa retirada da guerra. Escolham com sabedoria, comandante, eu não sou um ser paciente, declarou Magus Arcotiva. Suspiros ecoam dos outros prisioneiros comigo, e alguns soldados empalidecem diante das implicações. Durante anos, nos disseram que os ilhéus eram demônios ignorantes. Eles nunca se aventuraram tão longe devido à presença de eldianos transformados que os mantinham atrás de seus muros. O fato de eles saberem quem somos e pelo menos parte do que está acontecendo em Marley me deu uma recha de esperança de que conseguiríamos sair vivos, afinal. E salto no tempo. E ponto de vista de Tavi, o mago se apresentou assim que sua captura foi bem sucedida. Ele também solicitou reforços para ajudar a modificar seus navios de guerra e estabelecer um posto avançado no topo da muralha. Graças à sua exploração, agora tínhamos um mapa quase perfeito da área externa às muralhas. As patrulhas regulares dos Skitarii permitiram que novos territórios fossem recuperados a cada dia. Até descobrimos antigas minas abandonadas que nos ajudaram a adquirir mais material. Os caçadores celestiais Teraxi provaram ser inestimáveis na captura das naves marleyanas. Tomo um gole da minha xícara de café e dou uma olhada na minha prensa francesa recém-adquirida. Aquela máquina de café e a quantidade abundante de grãos de café que adquiri dos suprimentos do agente marleyano foram realmente o ponto alto da minha semana. Era um sabor que eu realmente sentia falta de reencarnar, e ficou ainda melhor com a nossa mais nova descoberta. Finalmente terminei meu extrator de titãs, projetado para remover um dos 9 titãs de um humano e transformá-lo em um soro. Zack foi meu primeiro sujeito de teste, e graças a ele consegui refinar meu processo para não prejudicar os portadores. Até agora, retirei os titãs carroça, fera, mandíbula, ataque e fundador de seus portadores e guardei os soros em segurança no meu inventário. Anne estava deitada na mesa para que seu titã fosse extraído. Consegui chegar a um acordo com ela que basicamente garantia seu não envolvimento com Marley. Ela concordou em se retirar do conflito em troca do pai e de seu reassentamento em Paradis. Então, quem vai ficar com o meu titã? Pergunta Anne. Ninguém. Se dependesse de mim, nenhum dos 9 titãs jamais voltaria a lutar, afirmo enquanto a máquina apita e se abre, revelando um recipiente cheio de soro. Certo, Anne, você pode ir. Assim, sem mais nem menos, ela perguntou surpresa. Assim mesmo, afirmo. Ela assente, levanta-se e sai da sala. Anne sempre foi uma mulher de poucas palavras. Sua engenhosidade no refinamento simples das diversas ideias submetidas ao núcleo de engenharia me proporcionou um tempinho extra de sobra. Esse tempo livre resultou nos vários círculos e letras galifreanas escritas por toda a sala. Finalmente tive a chance de estudar o grande livro do tempo e do espaço, e cara, foi uma revelação. A linguagem dos senhores do tempo era central em tudo o que faziam, da matemática à ciência e à engenharia. Cada série de círculos, quando desenhada em sequência, permitia que um senhor do tempo absorvesse sutilmente as energias do ambiente para manipular as coisas ao seu redor. Isso permitiu que os senhores do tempo realizassem engenharia dimensional e pavimentassem o caminho para sua capacidade de viajar no tempo. Dentro das paredes de uma TARDIS, havia mais de 27 milhões de sequências distintas que permitiam a funcionalidade da TARDIS. Isso era independente dos controles que permitiam que ela viajasse através do tempo e do espaço. Essa energia ambiente permitia a ciência quando a TARDIS viajasse o suficiente ou atingisse uma certa idade. Eu, no entanto, não estou nem perto disso. Consegui expandir o tamanho desta sala em cerca de 1,5 vezes o seu tamanho original, e mesmo assim, consigo ouvir a sala se acomodar de vez em quando, enquanto absorve a energia ambiente que está atraindo. Mudando de assunto, eu tecnicamente impedi Eren de começar o estrondo. Isso significa missão cumprida? Você registrou a maioria dos objetivos para essa missão. Quer entregá-la? Não, ainda tenho algumas coisas para fazer antes de entregar essa missão. Mas algo tem me incomodado. Eu esperava que a polícia do interior já tivesse aparecido e tentado me matar ou me calar, mas eles não fizeram nenhuma das duas coisas. Na verdade, não tenho notícias deles há semanas. Você poderia acompanhar as notícias e, de modo geral, rastrear os crimes que eles estavam por trás, mas eles ficaram em silêncio por semanas. Isso era altamente incomum, eles nunca param de fazer alguma coisa, então o que estavam fazendo? Saí para a oficina principal e vi Mina trabalhando em Bastion. Ganimedes estava empoleirado em sua cabeça enquanto ela prendia bolsas de carga à sua frente em certos espaços desocupados.
O chapéu de Bastion parecia familiar, mas eu não conseguia me lembrar exatamente de onde o lembrava. Ei, Bastion, posso ver seu chapéu um instante? Pergunto. Ele inclina a cabeça para o lado e acena com a cabeça. Tiro o chapéu e o examino. Não existem muitos chapéus de aba tão bonitos, e eu sei que Bastion não tem dinheiro, então como ele conseguiu? Viro o chapéu, olho dentro e vejo um nome rabiscado na aba com uma caligrafia impecável. Kenya Kerman. Lentamente devolvo o chapéu para Bastion. Obrigado, Bastion. Ele assobia de volta em sinal de apreço e coloca o chapéu de volta no alto da cabeça. Bem, esse é um mistério resolvido. A missão oculta concluída. A polícia secreta. Objetivo: desarmar os nobres do esquadrão secreto de assassinos. Neutralizar Kenya Kerman e a polícia do interior, direta ou indiretamente. Recompensas: um pacote de projeto, 1 milhão de experiência, 10 mil dólares, 2 fichas de desafio. Isso foi interessante. Acho que posso conseguir itens extras dependendo de como eu jogo, não é, Iris? E sim. Pego a ficha de desafio e uso observar. Ficha de desafio. Um consumível que permite ao jogador completar um evento desafiador. Tem potencial para render altas recompensas. Certifique-se de estar bem preparado antes de tentar, pois o desafio pode acontecer em qualquer lugar. Bem, isso é algo que estou usando com certeza no próximo recurso. Provavelmente vou me preparar para fazer exatamente isso. Estou sinceramente exausto com toda a papelada necessária para administrar um regimento e preciso de uma pausa. Tentei delegar o trabalho a um tecnólogo sacerdote e funcionou bem no início, até o Rico descobrir. Depois disso, fiquei proibido de delegar esses documentos sensíveis às minhas máquinas. Sinceramente, a Rico precisa relaxar um pouco. Acho que ela só tem inveja da minha capacidade de delegar papelada desse jeito. De qualquer forma, decidi me preparar para um desafio. Com a conexão neural fornecida pelos capacetes de piloto, conseguimos implementar com sucesso o servo sem a necessidade da cirurgia invasiva necessária para o aprimoramento. Isso exigiu que eu modificasse o capacete do traje pretor para um capacete de piloto para poder interagir. O sistema de segurança me dava 4 membros extras para trabalhar, que se dobravam em uma mochila de metal quando não estavam em uso. Os 2 braços superiores estavam equipados com uma combinação de escudo anti-tempestade Arconin, com o enorme comprimento dos canos colapsando sobre si mesmo atrás do escudo. Sinceramente, eu queria descobrir se funcionaria ou não, então estou levando-o para testar. Os 2 braços inferiores estavam equipados de forma um pouco diferente. Meu braço direito era um braço servo com um acessório de ferramenta unidirecional, enquanto o outro estava conectado a uma multimelta. Coloquei meu dispositivo de manobra tridimensional no meu inventário, pois não podia usá-lo em conjunto com o arnês. Também levei uma mochila de emergência e suprimentos médicos. Eu não sabia onde acabaria e não podia garantir que chegaria a algum lugar sem pessoas. Tenho a maioria das minhas coisas no inventário, mas a mochila me dará uma desculpa se eu precisar pegar alguma coisa. Já é noite quando termino de pegar minhas coisas. Todo mundo já foi para casa e eu estava pronto para partir. Ei, Iris, alguém notará minha ausência? Não, o desafio geralmente acontece em outro mundo. Sempre que um jogador sai de um mundo que não é o seu, o tempo para naquele mundo. Ele retorna normalmente após o seu retorno. Certo, bom saber. Olho para a ficha de desafio em minhas mãos. Ela se moveu suavemente, sua superfície alternando entre imagens aparentemente aleatórias. Uma imagem mostrava uma batalha de máquinas contra humanos, outra mostrava algum tipo de game show, e ainda outra retratava uma invasão alienígena. Seja como for, espero estar preparado. Quebrei a ficha ao meio, liberando uma explosão de energia que se condensou em um portal. Ele brilhava com um contorno azul enquanto o interior parecia ao vazio. Com isso era tudo ou nada. Saí correndo e mergulhei pelo portal em busca de aventura. Bem-vindo ao mundo gamer de Horizon Zero Dawn. Ponto de vista de Aloy. Eles estavam perdendo. Não importava quantas máquinas eles matassem, mas sempre vinham para tomar o seu lugar. Estávamos sendo empurrados cada vez mais para dentro de Meridian. Todos eram forçados a lutar com o que quer que estivesse à mão, fossem os Carjas das Sombras, portadores da morte, ou armas arrancadas de máquinas. Alguns dos Ozeron tentaram várias vezes construir fortificações com os restos de máquinas, mas eram invadidos ou destruídos sempre que tentavam se aproveitar das brechas entre as ondas de inimigos. O pior foi que Elis roubou sua lança. De alguma forma, ele descobriu que ela continha um código de desativação para Hades e sabe-se lá para onde ele tinha ido. Disparei outra flecha, fazendo com que um dente de serra libertasse um soldado Carja. Verifiquei minha aljava. Percebi que estava ficando sem flechas. Não tive tempo suficiente para procurar suprimentos antes de avistar um Thunder já avançando sobre Eren e vários outros Ozeron. Eles estavam encurralados, isolados do restante dos defensores. Tentei me reposicionar e disparei minha última flecha de lágrima, arrancando um dos lançadores de disco. Preciso partir para encontrar Elis, mas se eu parar por um segundo, a cidade será invadida. Se eu não partir, o mundo inteiro será invadido pela ativação da praga de Faro. De repente, lá em cima, um redemoinho azul brilhante se abre no céu e uma figura cai de dentro. 2 dispositivos se estendem de suas costas e começam a disparar projéteis contra o Thunderja, destruindo a enorme máquina antes de pousar em cima dela, causando seu colapso. A figura blindada se abaixa e oferece a mão a Eren. De ponto de vista de Tavi, estou um pouco desorientado enquanto a gravidade muda e, de repente, me vejo mergulhado em uma batalha gigantesca. Ajusto minha trajetória e miro em um grupo de caças sitiados. Reconheço as máquinas grandes, mas mal consigo distinguir os caças humanos. Os braços superiores se abrem, os canos Arconin se estendem e começo a disparar os projéteis de 30 mm contra o Thunderja. É meio estranho tentar mirar os canhões com meus braços servo, mas consegui. Eles foram surpreendentemente responsivos e precisos, enquanto os projéteis arrancavam armas e blindagens da máquina, expondo seu núcleo.
Parei de atirar ao me aproximar da máquina, puxei o braço para trás e desferi o soco. A máquina cedeu e o metal se partiu e se amassou quando a atravessei com tudo na aterrissagem. Levantei-me e me afastei dos destroços, indo em direção ao agora reconhecível Eren. Estendi a mão e ele a segurou enquanto eu o ajudava a se levantar. Missão de desafio adicionada. Evitar a reativação da praga de Faro? Nesta linha do tempo, as coisas saíram um pouco do controle. Ajude Aloy a desativar a inteligência artificial Hades para colocar as coisas nos trilhos novamente. Objetivo 1. Deter Hades. Objetivo 2. Defender Meridian. Objetivo 3. Sobreviver. Recompensas. Bem-vindo, estranho, o que o traz aqui? Perguntou Eren alegremente. Ouvi dizer que o mundo supostamente vai acabar, mas não é de bom tom deixar isso acontecer, respondo. Você não conseguiria fazer isso de novo? Ele questiona, com uma expressão mais séria. Vou ver o que posso fazer, comento. Cuidado! Alguém grita, fazendo-nos olhar para cima. Vários mensageiros da morte dispararam uma grande saraivada de mísseis e balas contra nossa posição. Eu trago um escudo de tempestade para me apoiar e me afundo enquanto os impactos o atingem, causando enormes arcos de luz ao redor dele. Eu podia sentir a tensão sob a qual o escudo estava sendo submetido enquanto eu revidava com o Arcone, explodindo pedaços de suas armas e armaduras. Trago meu multimelta para me apoiar, fazendo com que sua armadura derretesse e expusesse suas partes internas para os projéteis de 30 milímetros atravessarem. De repente, senti uma queimação fria quando água gelada foi lançada em mim de um Belobak próximo. A menos 1750 HP, fazia tempo que não sentia aquela dor, com o gelo acumulando na minha armadura. Saquei meu canhão pesado e disparei várias vezes através dos recipientes de água gelada, causando uma enorme implosão de gelo. Sou derrubado por um Frostline investida e jogado de costas, onde começamos a trocar golpes em combate extremamente próximo. Ele continua tentando me cortar com suas garras e me acerta algumas vezes, até que consigo me livrar dele e subir de volta. A menos 2630 HP, sem dar tempo para ele respirar, uso meu multimelta para derreter a máquina parecida com um urso ao meio enquanto a rasgo. Esse padrão continua, com as máquinas e os Karja das sombras tentando avançar e os defensores os repelindo. Continuei sofrendo dano considerável com os ataques elementais e mal conseguia manter minha vida fora do vermelho com uma combinação de abates gloriosos e minha própria regeneração. Os escudos de tempestade foram um salva-vidas nesse sentido, me fornecendo cobertura adequada enquanto eu lidava com os portadores da morte. Parecia que alguém havia ajustado a dificuldade significativamente a ponto de algumas máquinas conseguirem acompanhar em termos de velocidade. Mais de uma vez, fui encurralado por um Firecla ou Frostla e forçado a um combate corpo a corpo. Finalmente mudei para meu martelo de trovão para realmente conter os ataques selvagens que essas máquinas parecidas com ursos tentavam. Aloy partiu para caçar Elis, deixando Eren, eu e os Karja defendendo a posição. Conseguimos retomar várias posições com canhões Ozeron, o que nos ajudou a estabelecer uma base mais sólida. Isso nos permitiu fazer uma pausa e restabelecer as linhas de suprimentos e redirecionar as tropas. Então, nunca entendi seu nome? Eren começa a beber de um odre. Tavi Barney. E o seu? Pergunto, tomando um gole do odre que me ofereceram. Este foi provavelmente um dos vinhos mais saborosos que já tomei nos últimos tempos. Eren dos Ozeron. Você realmente nos salvou lá atrás, que tipo de armas são essas? E essa armadura parece mais avançada do que qualquer coisa que eu poderia fazer. Como você a conseguiu? Ele retorna. Eu não encontrei. Eu construí. A armadura, as armas, tudo. Afirmo. Eren cospe o conteúdo do odre de vinho e se aproxima de mim, incrédulo. De jeito nenhum. Essa coisa está próxima do nível de tecnologia dos antigos. Você precisaria ser uma das pessoas mais inteligentes do mundo para conseguir isso, ele exclama. Tecnicamente, provavelmente sim, só trapaceio com a habilidade do jogador. Bem, acredite ou não, eu fiz. Levou muito tempo e esforço para chegar a este ponto, explico, estendendo meu braço servo e abrindo e fechando a empunhadura enquanto ele a inspeciona. Fascinante. Você consegue sentir o que o braço sente? Ele questionou. Não, é mais como se eu estivesse ciente de onde o membro está e o que ele está fazendo, mas não o sinto como um braço de verdade. Nossa conversa foi interrompida pela aproximação de Aloy com sua lança. Parece que ela conseguiu rastrear e matar Elis quando não estava tentando se defender de uma batalha perdida. Precisamos nos apressar. A espiral pode se ativar a qualquer momento. Assim que ela termina a frase, uma enorme onda de energia sai da espiral. Isso é ruim, né? Questiona Eren. Rapidamente coloco meu capacete e os pego, um embaixo de cada braço. Esperem, digo enquanto eles protestam e eu saio correndo. Eren grita e Aloy ri enquanto eu corro, pulo e salto sobre qualquer obstáculo que apareça em nosso caminho em direção à torre. Preciso me lembrar de diminuir a velocidade para não causar uma chicotada neles. Também preciso me lembrar de não quebrar a barreira do som, porque eles provavelmente não sobreviveriam à experiência sem se machucar. Eu me lanço montanha acima onde fica a torre, pulando de apoio para os pés em apoio para os pés. Finalmente chegamos à clareira no topo, perto da base da torre, e eu coloco Eren e Aloy. Na base, podemos ver Hades nos restos de um demônio de metal. Tudo que restava dele eram vários braços e sua cabeça. Havia um portador da morte e muitas máquinas corrompidas guardando o caminho para chegar a Hades. Tudo bem, vou criar um espaço, Aloy, mas você precisa desligar Hades, entendeu?
Não importa o que eu faça, você precisa chegar lá, entendeu? Eu a lembro, e ela responde com uma rápida resposta afirmativa. Abro fogo contra o portador da morte com todos os meus armamentos. O portador da morte revida, forçando-me a bloquear seus disparos com um dos meus escudos de tempestade enquanto derreto sua armadura com meu multimelta. Continuo tendo que desviar minha atenção para eliminar quaisquer máquinas que tentem atacar Aloy. Meus projéteis de 30 milímetros atravessam falcões Glin, vigilantes, dentes de serra e perseguidores. Um Sorbir desce em voo rasante e me ataca com sua cauda eletrificada. Menos 2430 HP, o arco elétrico daquela máquina gigante, parecida com um raptor, percorria a parte externa da minha armadura. Isso estava causando alguma interferência em boa parte dos meus sistemas eletrônicos. Saquei minha balista e disparei alguns tiros contra ela, fazendo-a recuar. O pássaro da tempestade grita para mim e começa a me bombardear com rajadas de eletricidade. Continuo tentando me esquivar e revidar, mas a eletricidade causa espasmos musculares em momentos inoportunos enquanto tento me recuperar. Devido a uma ação repetida, uma nova habilidade foi desenvolvida. Resistência ao choque 100. Reduz o dano de choque em 1% por nível. Corro em direção ao corpo de um devastador, pego seu canhão de pulso e o miro no pássaro, atirando. As rajadas de pulso explodem os recipientes de chamas, interrompendo as rajadas de choque da máquina enquanto ela se recupera. Largo o canhão de pulso e corro em sua direção, acertando sua cabeça com meu martelo de trovão, deixando-o completamente fora de ação. As ondas de máquinas param quando Aloy enfia sua lança no olho de Hades. O código de sobreposição assume o controle, desabilitando a torre para sempre e enviando uma sequência de desativação para a praga de Faro. Observamos a luz do demônio de metal se apagar lentamente. Nós três nos reunimos em torno do núcleo da inteligência artificial de Hades, ficamos ali por um momento até que eu estendo a mão e puxo a lança de Hades. Então disparo meu multimelta no núcleo, derretendo-o até virar escória, impedindo qualquer ressurgimento da inteligência artificial. Missão concluída. Recompensas. Pacote de projeto da máquina Zero Dawn, gema complementar. Aloy, 100 milhões de experiência, 4 milhões $, 10 fichas gacha comuns. 2 pergaminho de classe, 2 vantagem gacha base desbloqueada. Subiu de nível. Abrindo o portal azul se abre do outro lado da clareira atraindo a atenção de todos. Acho que terminei aqui. Afirmo, entregando a lança a Aloy e começo a me aproximar do portal. Espere. Aonde você está indo? O que é isso? Quem é você? Exclama Aloy. Eu? Sou apenas um viajante que ajuda as pessoas de vez em quando. Mas geralmente me chamam de Tavi, informo alegremente. E continuo. Aloy, sua jornada está apenas começando, e nos encontraremos novamente em algum momento, mas outras pessoas precisam da minha ajuda. Então deixo com você um conselho que um grande homem deixou para mim e para muitos outros. Tira o capacete e sorriu para ela. Nunca seja cruel nem covarde, tente sempre ser gentil, mas nunca deixe de ser gentil. Há um mundo esperando que você descubra seus segredos, então aventure-se e encontre-os. E por fim, ria bastante, corra rápido e o mais importante, seja gentil. Adeus, Aloy, escolhida de Jaya. Eu a nomeio buscadora do horizonte, para sua jornada rumo ao horizonte eterno. Viro-me para o portal. Se precisarmos da sua ajuda de novo, questiona Eren, olhando para o portal giratório. Não sei, talvez fazer um pedido, digo, dando de ombros. Eu passo pelo portal e sou levado embora mais uma vez. Saio para a ponte de comando de uma espécie de nave. Olho para trás, para o portal ainda aberto. Iris, onde estou? Pergunto. Bem-vindo à sua base. Este é um lugar onde você pode relaxar e descontrair entre mundos. Ter acesso facilita o estabelecimento em novos mundos. Já que você a desbloqueou, pensei que seria uma boa ideia fazer uma parada rápida aqui para se familiarizar com as instalações. Aproximo-me de um painel próximo e aperto alguns botões. Um diagrama da base surge diante de mim. Não sei como não o reconheci. Olho ao redor para a arquitetura em estilo gótico da Fortaleza da Perdição. Foi daí que tiramos inspiração. Vamos começar com o básico. Esse console permite que você aprimore a base e adicione complementos a ela. Você pode armazenar recursos aqui para facilitar a implantação em novos mundos. Tudo custa dinheiro ou materiais para iniciar o processo de construção, mas todo o resto é praticamente automatizado. Seleciono a opção de adicionar uma seção de agricultura e com um estrondo, vejo uma nova ilha flutuante surgindo do lado de fora da janela. Cada nova seção tem seus próprios controles sobre como você gerencia o espaço. A base inicial não existe fisicamente no mundo que você está visitando no momento, mas o espaço ao redor exibirá o mundo em que você está ativo no momento. Isso pode ser personalizado se você encontrar um mundo específico do qual goste. Esses recursos, junto com vários outros, permitem que você altere e personalize sua base e a transforme em um lar. Bom, já que estou aqui, posso muito bem administrar minhas bases. A primeira coisa que retiro são os tokens Perk Gacha. Perk Gacha concede a você uma vantagem aleatória. Eu instalo as fichas e pego suas vantagens. E fantasma em uma concha. Você não se registra na tecnologia sem sua permissão. É fogo de atrito. Disparar tiros consecutivos com uma pistola ou revólver no mesmo alvo aumenta o dano em 10%. Claro que sim. A vantagem fantasma em uma concha seria super valiosa em um mundo de alta tecnologia. Posso obter vantagens através do gacha padrão? E sim. A chance é um pouco menor porque está misturado com todas as outras coisas que você pode obter no gacha. A vantagem gacha é específica para vantagens. Entendi, obrigado Iris. Em seguida, abro o pacote do projeto. Projetos do Horizon Zero Dawn. Uma série de projetos detalhando as máquinas que existem no universo de Horizon Zero Dawn. Jackpot. Os designs eram muito detalhados e incluíam até o sistema GAE em todos os seus aspectos. Por curiosidade, dei uma olhada na documentação do projeto da inteligência artificial Hades.
Sua configuração é surpreendentemente sólida. Se Ted Faro, ou seja lá qual for o nome dele, não a tivesse alterado de última hora, ela teria feito o que deveria fazer. Tenho trabalhos que podem usar essas IAs, só preciso criá-las. Comprei uma sala de fabricação para minha base e dediquei metade das instalações à fabricação de Skitari e a outra metade à fabricação da GAEA. Alguns ajustes seriam feitos para acomodar novas funções. A GAEA ajudaria a supervisionar minhas bases nos mundos para onde viajo e gerenciaria as outras funções subordinadas. Então eu não precisaria vigiá-las pessoalmente. Depois de ter a configuração básica de fabricação, vou para o meu quarto e desabo na cama. O dia foi um pouco longo, e ainda preciso terminar várias outras subfunções antes de voltar para o mundo da AOT. Planos e esquemas preenchiam minha cabeça enquanto eu pegava no sono. E salto no tempo. Em poucos dias, o grupo de reconhecimento Skitari retornou, trazendo consigo os soldados marleianos e os eldianos capturados anteriormente. Não havia como esconder a presença dos recém-chegados, e novos intrusos se espalharam como fogo pelas muralhas. A maioria dos eldianos rapidamente encontrou trabalho e um lar. Os soldados foram enviados para as prisões onde detínhamos os agentes capturados, onde foram interrogados. Os militares determinaram que poderíamos considerar a possibilidade de libertar os soldados rasos e integrá-los à população depois de termos conquistado a Ilha dos Titãs. Talvez estabelecer algum tipo de sistema de liberdade condicional? Os detalhes sobre isso eram um pouco confusos. Estabeleci vários locais de mineração na base das muralhas, em locais estratégicos. O objetivo deles? Destruir os titãs colossais dentro das muralhas e substituir cada um por um composto de concreto ultra-resistente com reforço. Acabo modificando o design dos robôs Bosco e fabricando novos robôs constantemente. Equipei cada um com um acessório de melta e um dispensador de material no lugar dos sistemas de armas e equipamentos de mineração habituais. Uma corda pode ser acoplada à unidade para operação mais longa, mas isso rapidamente se torna obsoleto com a quantidade de Bosco fabricados. No total, podemos destruir mais de 200 titãs colossais por dia, e esse número continua aumentando à medida que mais Boscos são fabricados. Consegui até enviar uma equipe de Bosco ao distrito de Shiganshina para selar novamente a muralha. Há sempre um fluxo constante de Bosco entrando e saindo da fundição com suprimentos ou trocando outras unidades para recarregar. Participo de várias excursões para sair das muralhas e ajudar a abrir uma trilha até Shiganshina. A comunicação por rádio me permitiu manter contato com a fundição e as outras unidades Skitari em campo. O Panzerhund tornou possível viajar por planícies abertas, sendo capaz de acelerar mais rápido que um cavalo, e derrotar a maioria dos titãs em um confronto corpo a corpo, permitindo o estabelecimento de uma cadeia de suprimentos. Isso continuou por um tempo até que uma oportunidade surgiu. Flashback. Você quer que eu faça o quê? Pergunto a Erwin. Ele apareceu hoje com grande parte do regimento de escoteiros. Preciso que você faça uma avaliação médica em todos, principalmente nos batedores que foram aprimorados. Isso servirá como um bom teste de base para que possamos dizer o quanto um soldado melhorou se passou pelo procedimento de aprimoramento, explica Erwin. Meus olhos percorrem a multidão. Vejo Reiner e Bertoldo lá no fundo e tenho uma ideia. Tudo bem, eu consigo fazer isso. Mas vou ter que tirar sangue, explico. Tudo bem, Erwin concorda. Então, um por um, os escoteiros passam por um exame físico básico e coletam um pouco de sangue. Ninguém se importou quando Reiner e Bertoldo demoraram alguns minutos a mais para coletar sangue. Fim do flashback. Seguro os frascos contendo os poderes do Titã blindado e do Titã colossal contra a luz antes de guardá-los de volta no meu inventário. Estou curioso para saber a reação que terei quando perceberem que seus poderes se foram. Bem, vou colocar isso na categoria não é problema meu e seguir em frente. Finalmente tive a chance de escolher minhas classes mais recentes. Para minha classe principal, desbloqueei uma nova categoria de classe de suporte. Também escolhi uma nova classe de produção. Dr. 15-100. Mais 5 para inteligência e sabedoria por nível. Diagnostique e trate pacientes com uma variedade de anomalias e lesões de forma não mágica. Alquimista 25-100. Mais 5 para inteligência e sorte por nível. Crie poções com muitas substâncias diferentes, tanto boas quanto ruins. O doutor foi útil pelo conhecimento médico que adquiri e me ajudou a entender o básico de várias áreas que eu havia delegado a padres técnicos. Além disso, o Dr. Barney tinha um certo charme. O alquimista era pura diversão. Você experimentava diferentes misturas, infundia mana e pronto, tinha uma nova poção. Claro, é um pouco mais complicado do que isso. Certos ingredientes tendiam a certas coisas, você tinha que mapear suas propriedades e combiná-las com um aglutinante e outro ingrediente para obter o resultado desejado. Digamos que você queira fundir madeira com metal. Eu teria que encontrar um ingrediente que alterasse as propriedades da madeira e um ingrediente que alterasse as propriedades do metal. Depois eu teria que encontrar um material que fizesse os dois ingredientes se ligarem. Essa é parte da razão pela qual tenho uma árvore de aço crescendo em frente à fundição. A outra razão foi que Mir me desafiou a fazê-lo. É realmente fascinante de observar. Ela perde as folhas a cada poucos dias, deixando essas pilhas de aço ao redor da base. Atualmente estou debatendo os méritos de replicar esse experimento específico sob lâmpadas solares e várias outras condições. Certamente reduziria nossos custos de matéria-prima nas reuniões de orçamento. Quero ver se consigo um resultado semelhante com outros materiais e tipos de árvores. Pense bem, a possibilidade de cultivar meus próprios materiais me daria uma base para o resto da vida. Talvez seja algo para se pensar. Finalmente consegui fazer a classe de Tecnomante também. É Tecnomante 25-100. Mais 5 para inteligência e sabedoria por nível. Você é um com a máquina. Você é capaz de assimilar e trabalhar com máquinas de uma forma que parece imensamente superior a qualquer outra pessoa. O mundo parece diferente agora que sou um Tecnomante.
Áreas cheias de máquinas emitiam uma espécie de vibração que eu não ouvia antes. E lugares sem tecnologia alguma tinham uma espécie de silêncio. Levei um susto quando fui consertar meu servo depois da batalha. Flashback. Eu me movo para ajustar o posicionamento do multimelt e recebo uma notificação. É aumento detectado. Você gostaria de integrar esta tecnologia? E sim, não. Caio para trás e aterriço de bunda, olhando para a nova tela. Clico em sim com hesitação e o cinto inteiro simplesmente desaparece. Você gostaria de ativar este aumento? Sim, digo antes de sentir uma estranha sensação de movimento no corpo. Sinto partes das minhas costas endurecerem até que a mochila de metal do arnês do servo se encaixe. Experimento estender os braços e eles se desdobram das minhas costas e se configuram. Consigo sentir os cálculos em andamento, mas mais importante, parece que me nasceram braços extras. Estendo a mão para uma mesa próxima e pego um cachimbo. É como se eu estivesse segurando o cachimbo na mão. Posso desativar esse aumento? Pergunto. Desativando. Meu corpo se reorganiza de volta ao normal. Os braços recuam para dentro da minha pele. Consegui remover a tecnologia, mas caramba, aquilo foi estranho. Fim do flashback. Desde então tenho que tomar cuidado com qualquer tecnologia deixada por aí. Minhas máquinas também têm agido de forma diferente. Aparentemente, quando canalizei mana para elas, eu estava fazendo uma espécie de tecnomancia de baixa qualidade. Desbloquear a tecnomancia completa desbloqueava todos os seus efeitos. Não tenho certeza se os tecno-sacerdotes devem colecionar torradeiras e proclamá-las relíquias sagradas, mas isso precisa parar. Conversarei com eles amanhã sobre isso. Enchi minha alma o suficiente para adquirir novas vantagens de caçador. A única coisa que eles temem é você, humanoides. Decrucible 10, 103 por classificação por dia. Permite o uso de uma das armas mais poderosas do matador em seu arsenal. Embora tenha um número limitado de usos por dia, seu uso contínuo a fortalece e aumenta o número de usos à medida que sobe de nível. Custa 3 usos para desabilitar um demônio da classe Titã. Isso explica porque eu não consegui fazer o cadinho antes. Subir de nível revelava novas vantagens, e o cadinho era uma vantagem. Peguei a lâmina e a ativei. Ela se expandiu a partir do cabo, a energia vermelha arqueando ao redor das runas gravadas na lâmina, brilhando com uma luz forte. De repente, ouço uma proclamação de uma das equipes avançadas de Bosco no rádio que me faz sorrir. Guardo a responsabilidade e vou convocar uma reunião. E salto no tempo. Então, por que você convocou essa reunião? Questionou Px. Esta manhã, recebi um relatório de uma de nossas unidades avançadas. A brecha na muralha de Shiganshina foi completamente selada. O fluxo de titãs para dentro das muralhas foi interrompido. Anunciou. A atenção de todos está em mim agora. Tem certeza? Aquelas maquininhas realmente conseguiram selar a brecha? Questionou Zakli. Tão positivo quanto possível, sem precisar ver pessoalmente, respondo. Erwin soltou um grito de alegria, os outros comandantes ficaram chocados. Você tem uma estimativa de quanto tempo levaria para matar os titãs restantes dentro da Muralha Maria? Perguntou Zakli. Sua expressão se iluminou ao perceber a implicação de selar a muralha. Relatórios Skitarii iniciais estão chegando. Magus Arcutiva enviou uma estimativa inicial de que 57% dos titãs dentro das muralhas foram eliminados. 37% dessas mortes podem ser atribuídas ao regimento de reconhecimento e suas incursões para abrir caminho até a brecha. Ele relata que a maioria desses titãs são da brecha inicial da Muralha Maria. Temos um número relativamente baixo de titãs que entraram na brecha desde então. Relato. Você tem alguma ideia da situação dos titãs blindados e colossais? O que os impediria de invadir a muralha novamente? Questionou Px. Tanto os titãs blindados quanto os colossais foram incapacitados. Eles não podem se transformar em seus titãs. Todos os titãs, exceto o titã martelo de guerra, foram extraídos de seus hospedeiros. Isso inclui Eren. Pessoalmente sou a favor de destruí-lo. Afirmo, atraindo olhares de surpresa dos outros comandantes. Você extraiu o titã do Eren? Por que? Exclama Erwin. Ele provavelmente tinha vários planos em relação ao titã. Eren se ofereceu voluntariamente. Os poderes dos titãs impõem uma tensão enorme ao corpo do usuário. Essa tensão faz com que o corpo do usuário ceda exatamente 13 anos após receber o poder. Explico. Erwin pareceu apaziguado com a explicação. O que foi feito com as hostes dos blindados e colossais? Perguntou Nili. Eles estão servindo no regimento de reconhecimento, sem saber que não possuem mais seus poderes. Todos os comandantes pararam e me olharam estranhamente. Os exames médicos. Erwin percebeu, o que me fez sorrir. Isso mesmo. Os exames de sangue identificaram os 2 titãs e foi uma questão de pouca importância desviar a atenção dos culpados para que extraíssem os titãs durante os exames. Zack ordenou que eles, quando crianças, quebrassem a parede. Explico. Quem eram eles? Questionou Zakli. Rainer Brown era o portador do titã blindado e Bertold Hoover era o titã colossal. Pelo que eu sei, existe um programa de treinamento em Marley especificamente para preparar crianças eldianas para herdarem um dos 9 titãs. Afirmo. Como você encontrou essa informação? Nili perguntou desconfiado. Pieck, a ex-titã de Kart, tem se aberto a mais perguntas ultimamente. Ela está mais falante sobre conhecimento comum e aspectos da vida cotidiana em Marley. Informo. A reunião continuou enquanto reescrevíamos vários planos para a selagem do muro. Uma coisa que não parava de surgir era o que fazer com Marley quando tudo estivesse em ordem. Marley estava obviamente tentando brigar com Eldia, e devia haver outros países por aí. Então, decidiu-se que assim que os muros estivessem seguros, emissários políticos seriam enviados a outras nações para abrir possíveis relações comerciais e alianças. E salto no tempo. Missão concluída. Há um longo caminho até o seu apocalipse. Objetivo 1. Impedir que Eren Jaeger comece o estrondo. Objetivo 2. Encontrar outra maneira de lidar com Marley, em andamento?
Objetivo 3. Encontrar diferentes hospedeiros para os 9 titãs. Falha. Objetivo bônus 1. Deixar os ossos atuais vivos concluído. Objetivo bônus 2. Desabilitar os titãs colossais nas paredes. Objetivo bônus 3. Remover completamente os 9 titãs deste mundo. Objetivo bônus 4. Fazer com que a Operação Ilha Paradis seja um fracasso total e completo. Objetivo bônus 5. Elevar ao dia a um nível tecnológico que iguale e ou supere seus países vizinhos. Recompensa: 1 milhão de experiência, um gacha mítico, 10 bilhões dólares, viagem ao redor do mundo desbloqueada. Parabéns! Você chegou a um ponto de pausa no seu mundo, e isso indica que um grande período de tempo passará ou que um período de paz está prestes a ocorrer. E agora você tem várias opções. Opção 1. Viaje para um novo mundo. O próximo mundo é completamente aleatório e pausará este mundo enquanto você estiver fora. Opção 2. Reinicie este mundo e seu progresso. Não gostou de um caminho anterior? Tente um diferente. Opção 3. Continue jogando neste mundo. Esta opção permanece disponível até você chegar ao próximo arco da história ou concluir os objetivos principais desse arco. Opção 4. Faça uma pausa. Interrompa suas aventuras e fique um pouco na base enquanto toma sua decisão. Os sacerdotes da tecnologia terminaram a montagem do nosso primeiro helicóptero de ataque Thunderhawk, então eu fiz fazer um voo de teste. Para Marley. Para extrair o Titã Varamer. No meio da noite. A operação levou várias horas no total. 30 minutos lá. 1 hora para localizar a propriedade Tibur. Outra hora para passar furtivamente por todos os guardas. Em seguida, 15 minutos para resgatar seu titã. Depois foi uma simples questão de escapar furtivamente e voltar para a nave para o voo de volta. Isso resultou na aquisição do Titã Varamer sem que ninguém percebesse. Sinceramente, só quero ficar um pouco à toa, para falar a verdade. Talvez relaxar, curtir, assistir a um filme. Pensando bem, já faz 3 ou 4 anos desde a última vez que vi um filme? Meio que perdi a noção do tempo. Opção 4 então. Me leve embora, Iris. Um portal azul se abre e eu entro na fortaleza. Encontro a área de entretenimento e ligo a tela grande. Há serviços de streaming que preciso configurar. Enquanto passo pelas opções, ouço um ping e uma caixa pousa na mesa de centro em frente ao sofá. Parabéns por terminar seu treinamento mundial. Por favor, deixe um comentário sobre sua experiência. Como é tradição, aqui está um presente dos administradores. Isso permitirá que você acompanhe e entre em contato com os amigos que conhecer, além de realizar diversas outras funções. Gerenciamento. Abro a caixa e tiro um smartphone de uma marca desconhecida. Ele vem com uma capa preta. Rapidamente uso o Observer nele. O telefone dos jogadores. Um smartphone que se conecta a certas funções do console, além de uma função de busca básica. Isso permite a interação social com os diversos seres que você encontrará em suas viagens. Legal. É estranho ter acesso a um telefone novamente. A AOT estava chegando ao ponto em que usávamos rádios para comunicação. Ter um smartphone ajuda, porém, e eles até têm sua própria versão de um fórum de solução de problemas. O telefone começa a tocar, listando um número desconhecido. Clico em aceitar. E aí, tudo bem? Aqui é o Tavi, certo? Uma voz masculina desconhecida surge pelo alto-falante. Sim, sou eu. Quem está ligando? Pergunto. Meu nome é Glenn, sou seu parceiro de orientação para o aspecto social do sistema de jogos. Tudo bem se eu for até aí? Tem certeza? Antes mesmo de terminar a frase, ouvi um estalo e um hobbit baixinho de pelo rosa pousou no sofá ao meu lado. Ótimo. Ele diz, fechando o celular e oferecendo a mão. Glenn, é um prazer conhecê-lo, Tavi, exclama. Igualmente. Respondo e uso o observar nele. Glenn, alinhamento, caótico e maligno. Sanguinário. Nível. Glenn me vê lendo suas estatísticas e sorri. Nervoso por causa do grande e malvado sanguinário, ele perguntou. Um pouco, mas sendo realista, nós dois estamos apenas jogando um jogo, apenas temos maneiras diferentes de jogar. Bem dito. Essa linha de pensamento é o que apreciamos nas redes sociais gamers. Ele estende a mão e com um aceno, conjura algumas garrafas de cerveja e me passa uma. Meu trabalho é servir como ponto de contato quando você tiver dúvidas sobre interações sociais com outros jogadores. Cada um tem um estilo de jogo diferente, então a primeira e mais importante regra é não interferir no jogo de outro jogador. Ele disse, abrindo a garrafa e tomando um gole. Tem multijogador? Como essa regra se aplica? Pergunto, abrindo a minha própria cerveja. O gosto está ótimo. Boa pergunta, e sim, existe o modo multijogador. Um jogo multijogador pode ser jogado com um conjunto de regras pré-determinado. Digamos que você decida jogar Mario Kart. É seu direito atirar um projétil vermelho em outro jogador à frente na corrida. Basicamente no que diz respeito a outras coisas, desde que ambos os jogadores concordem, divirta-se. Ele explica enquanto gira sua cerveja. Agora, a segunda regra. O centro social não é uma zona PVP. Você não tem acesso completo ao centro social, então não importa ainda. Mas aquele lugar é só para ficar de bobeira. Se quiser lutar, vá para uma zona PVP. E por fim, todas as transações precisam da supervisão de um de nossos tabeliães. Isso significa que um terceiro ajuda a oficializar a negociação caso alguém se machuque. Alguma pergunta? Perguntou ele enquanto terminava sua cerveja. Parece bem claro e objetivo. Quer ficar um pouco por aqui ou tem algum lugar para ir? Pergunto. Ele parece ser um cara decente. Não, obrigado pela oferta, mas tenho vários jogadores com horário marcado para visitar. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para me mandar uma mensagem ou me ligar. Vou te adicionar à minha lista de amigos para a gente se encontrar mais tarde. Ele disse, levantando-se e sua garrafa de cerveja desaparecendo. Recebi um ping e uma notificação apareceu. Glenn lhe enviou uma solicitação de amizade. Gostaria de aceitar? E sim, não.
Cliquei em sim e uma nova caixa apareceu. Glenn foi adicionado à sua lista de amigos. O modo multijogador já está disponível. Legal. Tudo bem, até mais, Tavi. Já sabe para onde vai agora? Perguntou ele. Não faço ideia. E você? Respondo. Ainda tem um universo DXD, um universo Animal Crossing e um universo John Wick para visitar hoje, ele explica. Com isso, Glenn estala os dedos e desaparece para seu próximo universo. Bom, isso foi informativo. Geralmente não jogo muitos jogos multijogador, mas pode ser divertido juntar-me a outro jogador e jogar algumas partidas de alguma coisa. Volto a me acomodar no sofá e termino de configurar meu filme. A menção de John Wick realmente me deixou no clima da série. E salto de tempo. Passei uma semana inteira na fortaleza. É verdade que eu também não passei esse tempo todo relaxando. Montei instalações de fabricação para montar projetos e meus próprios projetos pessoais e comprei uma cozinha. Acabei tentando por vários dias fazer uma fornada decente de ovos. Os resultados foram variados. No entanto, minha culinária subiu para 53 ao longo de todas essas tentativas. Agora consigo fazer ovos medianos de forma consistente. Usei um monte de fichas gacha e obtive uma mistura de coisas. Chinelos de coelho peludo, comum. Soro do super soldado, raro. Cauterizador Cell 3, raro. Cocô de cachorro falso, comum. Ashes Overcycle, épico. Vagabundo tático, lendário. Armas Malorianas 3516, lendário. CD de maiores sucessos do Queen, comum. Gema companheira Bob, rara. A uma única foda, comum. Granada inteligente, rara. Projeto EWR-15, raro. Ok, alguns desses itens merecem investigação. Vagabundo tático. Projetado pelo jogador Arvald. Este obo atenderá taticamente a todas as suas necessidades de vagabundo. Sinto que isso me deixa com mais perguntas do que respostas, mas vamos seguir em frente. Há uma única foda. Uma foda singular, para ser dada quando não houver mais fodas para dar. Isso está ficando meio ridículo. Iris, provavelmente estou pronto para partir para o outro mundo a qualquer momento. Ah, tudo bem, vá para a sala do portal. Caminho pelos corredores cavernosos do forte até chegar ao convés de comando. Visto minha armadura reparada e atravesso o portal que Iris formou. Saio para um beco imundo e o portal se fecha atrás de mim. É interlúdio, se você acredita em magia. Imundo AOT. Ponto de vista de Angie. Acordei esta manhã me sentindo revigorada. Hora de começar novos experimentos. Pego meus óculos e os coloco. Hoje vai ser um bom dia. Tudo parece mais brilhante. Os pássaros estão cantando, as flores estão desabrochando. É como se o mundo tivesse acordado para me receber. Escovo os dentes, visto meu uniforme e vou para fora. O arco-íris está por toda parte hoje. E tem uma musiquinha alegre tocando na minha cabeça. Cantarolo junto com ela enquanto caminho para o meu laboratório. Uau! O Mobli está mesmo animado esta manhã. Ele está brincando com brilhos de arco-íris em uma das mesas de trabalho. Parece divertido. Talvez ele precise da minha ajuda. E salto no tempo. Ponto de vista de Erwin. Ok, por favor, explique o que aconteceu de novo, Mobli digo enquanto massageio minhas têmporas. Angie chegou usando um par de óculos diferente esta manhã, senhor. Depois de trocarmos cumprimentos, ela decidiu que o laboratório precisava de mais arco-íris e brilhos. Ela então incendiou o laboratório, vários prédios próximos, a casa do Capitão Levi e nosso recinto de titãs. Felizmente não houve feridos, relatou Mobli. Peguei o par de óculos em questão e o examinei. Havia uma pequena etiqueta com algo escrito na lateral que eu li. Óculos de visão pirotécnica, um produto da Manco. Capítulo 6. Estou parado no beco onde caí, com lixo se acumulando ao longo das paredes e grafites cobrindo sua cor original. Vários carros e carcaças de carros parecem abandonados aqui atrás. Consigo ver alguns letreiros de neon piscando do outro lado da rua. Há vários prédios imponentes por perto que se erguem até o céu, mais altos do que qualquer prédio que eu já tenha visto. Meu corpo também havia envelhecido e crescido. Agora eu parecia ter uns 25 anos e tinha 2,13 metros de altura. Havia desenvolvido uma barba por fazer no rosto, o que lhe dava um tom um pouco mais áspero. Iris, você vai me dizer onde estamos? Pergunto. E é uma surpresa. Ótimo. É evento de sorte acionado? O barulho constante da cidade é quebrado por gritos vindos de perto. Corro até a esquina e vejo um grupo de pessoas usando máscaras digitalizadas pegar algumas na rua, jogá-las na caçamba da van e tentar fugir. Um dos caras mascarados deu alguns tiros quando me viu. Senti as balas dele atingirem meu peitoral enquanto eu os perseguia. A van acelera, mas eu estou bem atrás deles, passando correndo e saltando sobre qualquer carro que cruze o caminho. As portas traseiras finalmente se abrem, e um dos caras mascarados atira com uma arma automática de algum tipo. A maioria das balas passa longe, mas algumas me atingem em pontos onde a blindagem não é tão grossa. É menos 660 HP. Bala envenenada. Efeito. Menos 25 HP por segundo até ser removido. Reatirei com minha pistola automática, matando o sujeito com a automática, enquanto tentava encontrar uma brecha para tirar a van sem ferir os sequestrados. Mirei e estourei um dos pneus, fazendo o veículo cair na calçada antes de se recuperar. Felizmente é noite, então a maioria das pessoas está em casa e não na rua nesta área. Passamos por um clube próximo a um cruzamento e a van corrige demais ao tentar fazer a curva em um cruzamento. Agora, acelero e empurro o lado do motorista da van com o ombro, fazendo-a deslizar contra a parede de um prédio do outro lado da rua. Disparo alguns tiros pela janela do motorista, matando-o. Abro a lateral da van e deparo-me com uma visão aterrorizante.
O assoalho da van estava coberto de corpos desmembrados e mutilados, com os órgãos arrancados e os membros cerrados. Os 2 sequestrados jaziam ao lado da carnificina, com as mãos amarradas com zíper nas costas e sacos na cabeça. Dos sequestradores restantes, um quebrou o pescoço no acidente, enquanto o outro tentava, grog, apontar uma pistola para mim. Atiro nele, fazendo sua cabeça explodir, antes de resgatar os 2 reféns dos destroços. Enquanto os coloco com cuidado no chão e vou retirar as sacolas, vejo algumas pessoas observando do clube do outro lado da rua. A placa do bar pisca em neon brilhante. Bar da Lizzie. Ah, droga. Bem-vindo ao Night City Samurai. Vou resolver isso depois. Preciso cuidar desses 2 cativos primeiro. Retiro os sacos, pego uma faca e corto as braçadeiras de plástico. O homem estava elegantemente vestido com um colete preto e vermelho com detalhes dourados. Usava cavanhaque e o que parecia ser algum dispositivo cibernético nas mãos. A mulher vestia um colete de couro de motociclista, com o cabelo preto preso em 2 coques no alto da cabeça. Ela tinha 2 braços totalmente cibernéticos, revestidos de ouro. Ambos estavam inconscientes. Então, usei apenas a observação para ver se conseguiam identificá-los. Gustavo Horta. Valentino. Nível 72. Marta Franks. Nível 36. Estou começando a achar que isso foi encenado. Então, o que você está planejando fazer com esses 2, querido? Eu me assusto e me viro quando uma voz interrompe meus pensamentos. Esta mulher tinha o corpo de uma boneca de plástico. Seu cabelo rosa e a estética gótica da Barbie suavizavam seus braços pontiagudos e o bastão pendurado em sua mão. Rita Wheeler. Mox. Nível 84. Acorde-os e mande-os para casa. Não tenho mais nada a fazer. Esses 2 parecem estar drogados. Você sabe onde posso conseguir um estimulante para acordá-los? Respondo. Sim, mas provavelmente não recomendaria. Aquele cara ali é um tino de patente particularmente alta. Ele pode não gostar de você injetando coisas sem a permissão dele. Ela disse, batendo no chão com o bastão. Então o que você recomendaria? Pergunto. Vou te dizer uma coisa. Vou pegar uma van e algumas garotas e deixar vocês em algum lugar onde elas serão cuidadas. Em troca, um favor. Ser chamado a qualquer momento pelo Mox. Não custa nada ter um tanque ambulante para chamar como reforço. Ela termina com um sorriso. Então era isso que ela queria, um acordo. Preciso ter isso em mente ao fazer qualquer coisa em Night City. Todo mundo tem um plano, alguns são mais benevolentes que outros. Felizmente, os Mox são mais fáceis de lidar do que uma gangue como a Maelstrom. Fechado, senhorita. Estendo a mão e apertamos. Chama-se Rita. Não, senhorita, você tem um nome? Ela retruca. Tavi, apresento-lhe. Ela manda uma mensagem e alguns instantes depois, uma van nova para na calçada com o logotipo da Mox na lateral. Coloco Gustavo e Marta na caçamba e me espremo para entrar. Partimos dirigindo, reconheço alguns pontos turísticos, mas não todos. Night City é muito maior do que o que foi retratado no jogo. Passamos pelo centro da cidade e as torres corporativas se erguem em direção ao céu, ofuscando tudo ao redor. Finalmente, estamos dirigindo pelas ruas de Eivode. Enquanto viajamos, adiciono alguns pontos ao meu atributo carisma, aumentando-o para 300. É provável que eu tenha que falar rápido para não ser baleado por alguns valentinos, então me preparo para isso. Ao atingir 200 de carisma, você ganha uma nova vantagem. Orador suave, você tem 25% mais sucesso em convencer as pessoas do seu ponto de vista. Ao atingir 300 de carisma, você ganha uma nova vantagem. Conquistador de mulheres, você tem 25% mais chances de ter sucesso em testes de carisma com o sexo oposto. Esperemos que isso seja suficiente para não afastar os valentinos. Tiro meu capacete e o coloco no assento ao meu lado. Parece que você deixou a notícia bonitinha. Rita grita de volta da frente e aumenta o volume do rádio. Acabou de chegar. Um sequestro da Scal que deu errado. Um grupo de Scal sequestrou um jovem casal na rua e atirou em um indivíduo fortemente armado. O indivíduo perseguiu a van, mantendo-se a pé, em uma perseguição em alta velocidade pela cidade. A van excedeu 70 milhas por hora em pontos durante a perseguição. A perseguição terminou quando o homem armado bateu a van contra um muro em frente ao popular clube de braindance Lizzie's Bar. O homem supostamente entrou em uma van com o casal, mas seu paradeiro atual é desconhecido. Esta informação é de relatos de testemunhas oculares porque, aparentemente, o homem não é registrado pelas câmeras. Imagens de trânsito do evento mostram a van correndo pelas ruas de Night City, mas não há sinal do homem em nenhuma das filmagens. Você tem algum tipo de super corredor de rede que você chama para coisas assim? Perguntou Rita. Não, estou tão confuso quanto você. Não faço ideia porque não apareço nas câmeras de trânsito. Eu explico. Rita estuda meu rosto antes de lançar um olhar intrigado. Não diga. Ela para de falar, perdida em pensamentos. Permaneço em silêncio durante a maior parte da viagem. Tento não revelar muitas informações sobre mim. Em determinado momento, Gustavo acorda com um sobressalto. Calma aí, você provavelmente ainda está com a pele peluda de quando o Scout drogou, comento, fazendo com que seus olhos se voltem para mim. Marta, cadê ela? Juro que se você fez alguma coisa. Gustavo ameaça. Calma, cara, ela está logo ali, digo, gesticulando para o assento em frente a ele. Seus olhos com estampas antigas a examinam em busca de qualquer sinal de dano. Assim que se satisfaz, ele se concentra novamente em mim. Certo. O que você quer? Você nos sequestrou do Scal por um motivo, então desembucha. O que eu quero, Gustavo, é deixar vocês dois em casa e comer alguma coisa em algum lugar. Sinceramente, isso foi um incômodo, e eu só quero relaxar um pouco antes de me meter em encrenca daquelas de novo. Respondo um pouco irritado. Ele para de me encarar por um momento antes de respirar fundo. Peço desculpas por presumir. Presumi que você fosse um corpo com o equipamento que está vestindo. Ele explicou. Marta estava começando a acordar e começou a olhar ao redor, meio grogue. Chegamos.
Rita grita do fundo. Abro as portas traseiras, saio para a rua e olho ao redor. A van havia parado em frente ao El Coyote Cojo, um bar frequentado por valentinos. Ajudo Gustavo a tirar Marta, que estava tonta, da van e subir as escadas até o bar antes de voltar para a van. Obrigada pela ajuda, Rita, foi um prazer. Como prometido, se a Mox chamar, eu vou correndo. Bom garoto, ela disse, piscando para mim. Te vejo por aí, fofinho. E com isso a van arranca no trânsito. Balanço a cabeça e entro no bar. Chamo a atenção de muitos clientes quando pego uma mesa. Gustavo estava conversando com algumas pessoas no segundo andar, então decidi pedir alguma coisa. O que você quer? Perguntou o barman. Qualquer que seja o especial de hoje e uma taça de Samson, informo a ele. Ele acena com a cabeça e começa a preparar a bebida. Relaxo e absorvo a atmosfera do bar. Alguns clientes já voltaram aos seus negócios, enquanto outros continuam concentrados em mim. Peguei minha bebida e o barman puxou conversa enquanto esperava minha comida. Pepe tinha algumas histórias interessantes sobre alguns dos clientes do bar, que eram divertidas de ouvir. Por fim, Mama Welles apareceu e me informou que precisavam de mim lá em cima e que minha comida seria entregue lá. Pego minha bebida e vou até uma mesa reservada no canto dos fundos, onde Gustavo e outro Valentino estavam sentados. Ao me aproximar, Gustavo me acena e eu me junto a ele em sua mesa. Esperamos até que Mama Welles trouxesse comida antes que Gustavo começasse a falar. Escute, Tavi, gostaria de agradecer novamente pelas suas ações hoje. Poucas pessoas fariam o que você fez, indo atrás dos caos. Você até contraiu uma dívida com os Mox para nos levar para o território valentino, e por isso eu agradeço. Entendo que você não fez isso para ganhar nada de mim, mas preciso estender a oferta. Devo a você pelo que fez, e não posso e não quero deixar uma dívida dessa sem pagar. Ele explicou enquanto comíamos. Mastigo pensativamente meu prato de imitação de frango antes de engolir e explicar. Se você insiste em um reembolso, que tal uma apresentação? Gustavo levanta uma sobrancelha e faz um gesto para que eu continue. Sou novo em Night City. Passei a maior parte da minha vida viajando de um lugar para outro, fazendo bicos e ajudando pessoas aqui e ali. Preciso de uma apresentação sobre consertadores locais, onde comprar rodas, talvez um Hyperdoc. No fim das contas, preciso de ajuda para começar o básico nesta cidade. Explico. Uma das TVs no teto transmite as notícias do início da noite, mostrando partes da perseguição, e todos nós olhamos para ela. Acabei de estrear na cena de Night City. Mesmo que não tenha sido intencional, as pessoas vão aparecer para me procurar. E prefiro estar preparado quando isso acontecer. Termino minha explicação. Mais 40 reputação com Gustavo Horta, por salvar sua vida e ser razoável. Gustavo sorriu, estendeu a mão sobre a mesa e me deu um tapinha no ombro. Isso é algo que eu posso fazer facilmente. Agora vamos brindar ao início de uma boa parceria. Brindamos com um brinde e continuamos conversando por 1 ou 2 horas. Gustavo estava mais interessado nas minhas viagens. Descreve uma história sobre viajar pelas áreas selvagens remanescentes do Alasca, atravessar o Canadá e finalmente seguir para o sul, em direção à cidade noturna. Isso tornou minha explicação sobre a falta de identificação mais fácil de entender. Gustavo finalmente desistiu algumas horas depois, escoltado para casa por alguns de seus amigos. Paro no bar, pago a conta para Mama Welles e pergunto se ela conhece algum lugar para ficar por perto. Ela oferece uma vaga de garagem com quarto anexo. Aparentemente, ela possui uma série de garagens nos fundos do bar. Tento oferecer-lhe um edis pela vaga, mas ela descarta, dizendo, conversamos depois. Considere isso um agradecimento meu até lá. Você fez bem ao Gustavo esta noite, e não esquecemos esse tipo de coisa por aqui. Obrigada, Mama Welles, eu disse. Pego a chave, desejo-lhe boa noite e sigo para a garagem nos fundos. Destranco a porta e a tranco novamente. A garagem está praticamente vazia. As luzes piscam fracamente quando as acendo. O quarto anexo está tão vazio quanto o primeiro, com exceção de uma cama pequena e bem feita no canto, um sofá pequeno e algumas mesas encostadas na parede. Tiro minha armadura e a coloco de lado antes de me deitar. Preciso me encolher um pouco para caber na cama pequena antes de dormir. Na manhã seguinte, acordo com o som de batidas na porta da frente. Levanto-me com os olhos turvos, visto uma calça antes de ir em direção à porta. Abro-a e dou de cara com uma Jack Wells sorridente. Olá, amigo. Só passei aqui para visitar a nova vizinha. O nome dela é Jack Wells. Ele disse. Sou Tavi, digo, apertando sua mão. Não quero ser rude, meu amigo, mas você está machucado? Questionou Jack, adotando um tom mais sério. Fiquei confuso no começo, porque o corpo de um jogador teria se curado de qualquer coisa que eu tivesse feito da noite para o dia. Não, por que você pergunta? Eu questiono. Porque você tem um ferimento de bala no quadril, ele me informa e eu olho para baixo. O ferimento não está sangrando, mas quando verifico minhas estatísticas, ainda está causando 25 de dano por segundo. Minha cura passiva está compensando. Iris, você pode explicar isso, por favor? A bala está causando dano ativo e não é reconhecida como um efeito de status. Recomendo procurar um cirurgião? Tudo deve voltar ao normal após a remoção? Droga, devo ter levado um tiro ontem à noite e não percebi, comento enquanto examino meu quadril. Então vamos fazer do médico a nossa primeira parada hoje, disse Jack, assentindo. Ele me entrega uma sacola cheia de roupas. Recomendo que você vista isso, pelo que eu vi sua armadura se destaca. E trocar de roupa é uma ótima maneira de ficar incógnito. Quando terminar, estarei no bar. Ele se vira e sai, indo em direção à entrada dos fundos do bar. Agradeço a quem me ofereceu as roupas. As únicas roupas que tenho são do mundo AOT e são extremamente antiquadas para a época. Vesti uma regata vermelha e uma calça utilitária. A jaqueta mercenário que acompanhava o conjunto era escura com detalhes vermelhos. Tinha uma imagem dourada da Santa Muerte bordada nas costas. O traje era completado com um par de botas de combate.
Olhei-me no espelho antes de sair. Parecia perfeito, mas faltava alguma coisa. Vou descobrir depois. Guardo minha armadura no inventário e guardo a Malorian 3516 antes de trancar a porta e entrar no bar. Jack está sentada no bar tomando café da manhã e conversando com Mama Wells até que ela me vê. Tavi, o Jaquito aqui me disse que você encontrou um ferimento de bala hoje de manhã. Você não sujou os lençóis de sangue, sujou? Ela me encara com um olhar acusatório. Nunca, Mama Wells. Eu não sonharia em estragar o trabalho que você fez, respondo alegremente. Ótimo. Agora vá até o bar e tome café da manhã. A Jack pode te levar ao Vix depois, disse ela, andando apressadamente pelo bar. Jack e eu conversamos um pouco antes de falarmos sobre boxe e luta. Você parece um cara musculoso, Chuomba. Você faz exercícios? Ou curte alguma coisa exótica de artes marciais? Perguntou Jack. Eu pratico alguns estilos e treino com o que posso encontrar no momento, Jack. Eu informo. Ah? Alguma luta de boxe? Jack questionou. Não, eu poderia lidar com um estilo de luta de rua bastante brutal, e prático o punho suave, mas é só isso. Eu digo a Jack. O punho gentil? Que tipo de estilo é esse? Ele perguntou. É um estilo que gira em torno de redirecionar os ataques do oponente e atingir articulações, pontos de pressão e áreas vitais, afirmo, fazendo com que Jack arregale os olhos. Que doido, cara. A gente devia lutar um dia desses. Pode ser uma luta bem divertida no ringue. Ele diz, animado. Parece divertido. Você está no Jack, respondo. Certo, garotos, levem o Tavi para a casa do Vic para que vocês possam continuar o dia. Mamãe Wells voltou e nos interrompeu. Tudo bem, até mais, Mamãe Wells, eu disse enquanto limpávamos o local. É só Mama, Tavi. É assim que todos me chamam. E se você continuar por aqui, espero que me chame assim também, disse ela com seu jeito prático. Eu sorrio de volta para ela. Claro, mamãe. Tenha um bom dia. Jack e eu vamos em direção à porta. Assim que saímos, pergunto a Jack. A propósito, a quem devo agradecer pelas roupas? Gostaria de agradecê-los pessoalmente. Jack olha para trás e continua andando. Deve ser a mamãe. Ela achou que você parecia um pouco perdida e deslocada, então saiu e pegou algumas coisas para você se sentir mais em casa. Sua mãe é uma santa. Tem alguma coisa que eu possa fazer para retribuir? Pergunto. Para ela acha que você pagou tudo e mais um pouco. Gustavo e eu crescemos juntos, e ele passou boa parte do seu tempo sob o nosso teto. Mamãe o considera uma espécie de sobrinho não oficial. A questão é que você cuidou da nossa família, nós cuidamos de você. Esse é um sentimento compartilhado pela maioria de Eivode. Jack explicou. Depois disso, viajamos em silêncio por um tempo. E salto no tempo. Chegamos à clínica do Victor, onde conhecemos a sempre charmosa Michi depois que Jack nos apresentou. Michi queria fazer uma leitura de tarô comigo enquanto Vic terminava de atender um paciente. Ela embaralhou as cartas e tirou 3. Acabei ficando com o louco, a torre e a estrela. Michi ficou ali sentada, olhando calmamente para as cartas. Só quando Jack acenou com a mão na frente do rosto é que ela voltou à realidade. Acho que nunca vi essa sequência específica de cartas. Tavi representa um catalisador para uma mudança enorme, seja para o bem ou para o mal. Muitas pessoas o verão como um ponto de inspiração para o que pode ser feito. E para ele, será sempre mais um passo em sua aventura. Ela disse. Eu estava entretida olhando as belas imagens nos cartões. Depois de um momento perguntei, posso pegar um conjunto desses cartões? São muito legais. Jack começa a rir, Michi também dá uma risadinha, me entrega um conjunto de cartas e me mostra como usá-las. Até ganhei uma nova habilidade. Adivinhação, tarô, 100. Conte às pessoas a sorte delas ou descubra a sua própria com essas cartas místicas. Não é muito útil, mas é uma maneira divertida de passar o tempo. Vic finalmente termina com seu paciente e descemos para encontrá-lo. Depois da nossa apresentação inicial, Jack voltou para o andar de cima para passar um tempo com Michi enquanto Vic me colocou em sua mesa para remover a bala. É um pouco estranho, normalmente uma bala como essa normalmente te mataria. É um negócio feio, mas alguns caos usam munição envenenada. Não seria um problema se você tivesse algum cibervare, mas você não tem nenhuma evidência de implantes. Você não foi chipado, certo? Questionou Vic. Nunca, afirmo. Então me impressione, seu fator de cura natural excede o de um humano comum em várias magnitudes. A bala ainda estava causando dano, mas você podia continuar normalmente porque estava se curando mais rápido do que o dano causado. Se você instalou alguma ferramenta biológica, isso poderia explicar o porquê, mas não é o caso. Vic explicou, examinando o ferimento e observando se fechar. Então tenho que me preocupar com alguma coisa, Vic? Pergunto. Não, o veneno restante deve desaparecer em alguns dias. Se tiver algum problema, é só passar por lá que eu te dou uma olhada, disse ele, recostando-se na cadeira. Entendi, obrigado, Vic. Quanto eu te devo? Pergunto. Para um cliente novo, chamaremos de 500 redemoinhos, ele afirma. Fantástico, obrigado, Vic, digo e entrego a ele um chip de crédito. O dinheiro no meu inventário felizmente converte para moedas importantes. A qualquer hora, Tavi. Só se lembre de mim se decidir se chipar. Se você se envolver em algum trabalho mercenário, vai precisar de uma conexão neural, no mínimo, disse Victor com um sorriso. Farei isso, respondi. Volto para a casa da Michi, pego a Jack e partimos para o próximo local. Paramos em uma loja chamada Segunda Emenda e Jack diz, aqui você pode comprar mais poder de fogo. Você também pode vender qualquer arma que adquirir enquanto estiver em serviço. Eu conheço o cara aqui e garanto que ele não vai te vender uma arma ruim. Abrimos a porta e entramos. O sujeito atrás do balcão ergue os olhos do rifle em que está consertando. Jack, como vai, seu bonk? Ainda fazendo trabalho de mercenário? Perguntou o homem. Tem um pedido personalizado que queria fazer.
Também queria trazer o Tavi para apresentá-lo. Tavi, este é o Marcos, o melhor vendedor de ferro deste lado de Eivode. Jack responde. O agora chamado Marcos e eu apertamos as mãos. Então, o que você quer, Tavi? Você parece o tipo de cara que não sabe ser sutil? Perguntou Marcos. Somente quando necessário. Eu respondo. Tem uma lista de desejos ou você só quer pegar o que lhe agrada? Ele continuou. Lista de desejos. Vou precisar de uma M10 AF com silenciador e uma DB2 Satara. Também gostaria de munição para cada uma, e uma mistura de granadas incendiárias, de reconhecimento, de fragmentação e de flaban. Se você tiver granadas EMP, eu também aceito. Enumero. Nossa, você quer uma HMG junto com isso? Parece que você vai começar uma guerra, brinca Marcos. Claro, se você tiver uma, eu também posso levar. Vou precisar de munição para ela também, afirmo casualmente. Marcos sorri. Tavi, acho que esse vai ser o começo de um lindo relacionamento, disse ele rindo. Posso te dar a maior parte disso agora mesmo, mas vou levar um dia para conseguir o resto. Contanto que você esteja disposto a lidar com os redemoinhos, posso te conseguir com prazer. Ele continua. Pesco um chip de crédito e também compro componentes básicos de material para fazer munição, junto com um kit de fabricação de rifle. Jack e eu partimos com um belo adeus para Marcos enquanto descemos a rua. O que você está planejando com todo esse equipamento, amigo? É equipamento suficiente para começar uma coisa séria, Jack questionou em voz baixa. Acho que ainda não terminei com os caos, falei. Um pouco exagerado para alguns caos, não acha? Jack perguntou. Estou querendo uma mensagem abrangente do tipo vá direto para o inferno. As práticas deles deixam um gosto ruim na minha impressão deles, explico, fazendo Jack rir. Lembre-me de não ficar do seu lado ruim, Chuomba. Ele disse. E salto de tempo. Jack me levou a uma concessionária para comprar um conjunto de rodas. Foi uma decisão da qual ambos nos arrependemos imediatamente. Entramos e fomos recebidos por uma vendedora bajuladora com unhas compridas e irritantes, digitando em seu tablet enquanto nos mostrava os carros mais caros. Quando tentamos direcioná-la para os carros mais baratos, ela começou a ficar irritada e curta nas respostas. Depois de várias horas agonizantes, consegui um bom negócio em um Chevy Lontrax. Será uma boa base para aprender a mexer e modificar os veículos deste mundo. Quando estávamos saindo do estacionamento, uma notificação me alertou sobre um fato importante. Nova habilidade adquirida. Condução, veículos terrestres, 100. Tenho que reaprender a dirigir. A habilidade melhorou rapidamente, mas houve alguns momentos desafiadores em que Jack se agarrou com unhas e dentes. Finalmente estacionamos em uma vaga perto do viaduto perto da quadra de basquete. Enquanto caminhamos em direção à quadra, notei que a quantidade de valentinos aumentou significativamente. Alguns estavam apenas por ali, enquanto outros estavam jogando basquete com as crianças. Jack acenou para alguns e trocou algumas palavras com outro antes de encontrarmos Padre sentado nas arquibancadas assistindo ao jogo. Padre fala enquanto nos aproximamos. Ouvi dizer que você está causando problemas em nosso pedacinho de Night City. Não era minha intenção, Padre. Eu tinha planos de me estabelecer discretamente nesta cidade. Respondo. Mas os planos mudam. O que você fazia antes disso? Questionou Padre. Fui soldado por um tempo, médico por outro. Cheguei até a ser mercenário, fazendo bicos para financiar minhas viagens. Informo, recebendo um olhar surpreso de Jack e atraindo toda a atenção do Padre. Você deve ter vivido uma vida muito rica em histórias, meu amigo. Talvez você visite minha igreja algum dia e conte uma história para esse velho? Ele perguntou. Ficarei feliz em ir ao Padre. Respondo, recebendo um sorriso do Padre. Então vai e seja bem-vindo em Eivode, Tavi. Eu te chamo para trabalhar quando encontrar algo que te sirva, mas fique avisado, já 1h21, no saí do ventre de minha mãe e não voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não vou permitir que você faça trabalhos para outras pessoas em Eivode. Se receber uma oferta de trabalho, precisa me comunicar primeiro. Não preciso que você destrua o delicado equilíbrio que é Eivode. Padre finaliza. Jack e eu nos despedimos e saímos em direção a uma loja de suprimentos médicos. Eu não fazia ideia de que você era médico, Tavi. E soldado? Onde você serviu? Perguntou Jack. Eu era soldado de um pequeno movimento revolucionário que foi forçado a se dissolver por uma das megacorporações. Não se pode lutar uma guerra contra as pessoas que vendem tudo o que precisamos para viver. Fui médico local em uma comunidade por alguns anos. Consertei e fiz a manutenção de cibervares, prescrevi medicamentos. Eu era meio que um faz-tudo para alguns nômades. Fazia de tudo para me manter alimentado, na verdade. Às vezes, me pergunto o quão difícil seria conseguir minha licença novamente. Conto para Jack. Por que você precisa de uma licença? Você pode ser apenas um médico clandestino. Ele questionou. Porque as pessoas tendem a associar a ausência de licença aos cowriperdocs, explico. Ah, esse é um motivo legítimo para uma licença. Eu poderia perguntar ao Vic. Ele saberia qual teste você precisa fazer. Contanto que você estude, você deve conseguir se recertificar rapidinho, disse Jack. Obrigado, Jack. Ei, sem problemas. Sempre poderíamos usar mais médicos que não extraiam seus órgãos ou cibernéticos na mesa de operação, ele brinca. Nós dois rimos disso. E salto de tempo. Voltei para o Eu Coyote Cojo depois de deixar Jack na academia. Descarreguei minhas compras do meu Trax no pequeno espaço que eu tinha e comecei a trabalhar. Consegui um kit de química na loja de suprimentos médicos, o que me permitiu começar a trabalhar na fabricação de poções. Sei que se eu conseguir começar a vender poções de cura, cura de doenças, resistência ao fogo e assim por diante, alguém vai notar. Provavelmente uma corporação ou um funcionário público incompetente.
quando perceberem que só eu posso fazer essa droga mágica e milagrosa, tentarão me recrutar à força. A questão é que não quero que eles venham atrás de mim. O que eu realmente preciso encontrar é um runner de rede talentoso para hackear o sistema e facilitar essas patentes para mim, para que minhas máquinas e poções não sejam roubadas. Mando uma mensagem para o padre pedindo uma recomendação de um runner. Preparo algumas poções de cura menores para preparar e passo para meu próximo projeto, estudar. Jack e eu paramos em um ponto de encontro educacional, como ele chamava, e nos equipamos com uma coroa de dança cerebral. Também recebi um monte de fragmentos médicos sobre medicina moderna, que iam desde o tratamento de herpes labial até a implantação de cibernéticos. Eu tinha a opção de obter oficialmente um diploma e uma licença se passasse no teste de primeira. Caso contrário, seria obrigado a frequentar uma faculdade de medicina e ter supervisão médica se quisesse continuar praticando medicina. Programei um cronômetro para as poções de saúde, deitei-me no sofá e comecei a dança do cérebro. Várias horas depois, devido ao estudo rigoroso, as seguintes habilidades aumentaram. Hiperdoc 25-100, cirurgião 30-100, farmacêutico 25-100, química 35-100. Seu estudo intensivo de cibernética abriu novas possibilidades com a tecnomancia. Mesclar ciberware, você pode fundir ciberware perfeitamente e integrá-lo ao corpo humano. Reduz significativamente a chance de ciberpsicose. Meu Deus, meu cérebro dói pra caramba. A dança cerebral foi uma experiência surreal. Eu conseguia entender por que as pessoas ficavam viciadas nela. Mas minha cabeça estava tão cheia de informações que fiquei grato quando o cronômetro disparou. Comecei a encher hipocloritos de ar em inaladores com doses da poção de cura. A principal diferença entre os dois aplicadores era que o hipoclorito de ar curava instantaneamente, com uma pequena cicatrização ao longo do tempo, enquanto o inalador era apenas uma dose mais concentrada da poção. No final, eu tinha cerca de 10 hipocloritos de ar e 15 inaladores prontos para usar ou vender. Comecei o processo para a poção de cura de doenças e a deixei em infusão enquanto verificava minhas novas aquisições de armas. A M10A era uma pistola menor do que as que costumo carregar, mas estava em boas condições. Tinha um seletor de tiro lateral para disparo simples ou automático. O silenciador se estendia da boca do cano, completando a arma. A DB2 Satara era uma arma que eu queria analisar e ver se conseguiria implementar na minha super espingarda. A arma foi projetada para acelerar eletromagneticamente seus projéteis. Eu queria implementar esse recurso sem me livrar do gancho de carne. Até agora só consigo entender até certo ponto sem desmontá-la para examiná-la. Decido que não vou me aprofundar muito na espingarda. Mudo para algo mais acessível, como trabalhar no Trax, por exemplo. E salto no tempo. Habilidade adquirida. É mecânico 15-100. Jack veio me ver algumas horas depois para examinar o interior do motor. Este carro funciona com um composto semelhante à gasolina, chamado Show. A partir daí pude verificar que o carro inteiro funcionava como um carro padrão, com uma diferença fundamental. O carro tinha uma quantidade impressionante de componentes eletrônicos sob o capô que permitiam a regulagem de combustível, a segurança, as medidas de segurança emergencial e assim por diante. E aí, Tavi? Tem algo errado com seu carro? Jack perguntou, interrompendo meus pensamentos. Não, só estou me familiarizando, só isso. Eu explico. Bem, limpeza, é hora do jantar e você provavelmente deveria arrumar tudo de novo antes de ir dormir. Nunca se sabe quando um consertador vai ligar para fazer um serviço, ele adverte. Tudo bem. Dou de ombros e vou lavar as mãos. Jack olha ao redor do meu lugar e assobia. Caramba, você não perde tempo, né? Ainda tenho alguns fragmentos de dados para analisar. Achei que isso fosse normal, disse eu terminando de secar as mãos. Quer dizer, tem um cara motivado, e tem um cara viciado em trabalho. Talvez você devesse ir um pouco mais devagar e relaxar. A gente devia ir a um bar hoje à noite. Provavelmente é minha última chance por um tempo. O padre me arrumou um trabalho nos arredores da cidade. Então não vou fazer nada por 1 ou 2 semanas. Jack disse. Você tem algum lugar em mente, Jack? Pergunto. Você já foi à casa da Lizzie? Perguntou Jack. Sim, ontem à noite. Talvez seja melhor ir para outro lugar. Eu respondo. Ah, não se preocupe, a presença da polícia já deve ter ido embora. Não há com o que se preocupar, disse Jack. Tudo bem, Jack, eu vou, mas se alguma coisa acontecer, a culpa é sua, digo com um sorriso. Jack sorri e me dá um tapinha nas costas. Alguma coisa? Sean? E se você conhecer uma senhorita gostosa? Vai me culpar por isso também? Disse ele, travesso. Sim. Termino de olhar para Jack antes de pegar minha jaqueta e sair. E salto no tempo. Habilidade adquirida. E dança 15-100. A noite foi bem tranquila. Passamos um tempo dançando e festejando antes de ser chamado de lado pela Rita, que conseguiu meu número no meu celular novo. Ela me disse que tinham um assunto para me ligar em breve, que precisavam terminar de fazer uma vigilância antes de eu ser chamado. Voltei para minha garagem um pouco depois da meia-noite e recebi uma ligação de Rita. Ei, Tavi, você está sóbrio? Ela perguntou. Principalmente, por quê? O que houve? Respondo. Tomei uns drinks, mas nada que me impedisse de fazer alguma coisa. Preciso daquele favor que pedi. Jogue um pouco de água no rosto, tome um estimulante e vista seu kit completo. Explico quando você chegar. E desligou. Pego minha armadura e o cinto de segurança e os visto.
Pego várias garrafas de água, meus hipocloritos, inaladores e uma mochila. Pego várias armas e as coloco na mochila junto com algumas granadas. Minha faca saxonica vai no meu quadril, ao lado do BFP, e o machado de mão vai do outro lado. Tranco a porta e volto para o bar da Lizzie. Uma coisa que notei desde que cheguei aqui é que muitas pessoas não conseguiam me ver por causa da vantagem do fantasma em uma concha. Muitas pessoas em Night City têm olhos cibernéticos completos, então os olhos nem me notaram. Isso tornou mais fácil correr pela cidade sem ser notado. Depois de correr um pouco, cheguei a uma rua lateral perto do bar que Rita havia marcado como ponto de encontro. Havia meia dúzia de vans de Mox enfileiradas na rua, com um monte de Mox rondando do lado de fora. Para minha surpresa, vi Judy Álvares conversando com Rita e Suzy que, acho que é hora de me apresentar. É ponto de vista de Judy. Vamos, Rita. Cadê o seu suposto reforço? Precisamos ir antes que percamos a oportunidade, eu disse. Tenha paciência, Judy. Ele está vindo. Acho que é ele agora, disse Rita, gesticulando por cima do meu ombro. Eu me viro e congelo ao vê-lo. Um sujeito gigante caminha em nossa direção carregando uma mochila enorme. Ele usa uma armadura que parece mais pesada do que algumas das que o Max acusa. Pelas armas que vejo, ele está armado até os dentes, com armas convencionais e não convencionais. Ele fala pela primeira vez. Que ponto de vista de Tavi? E aí, Rita? Quem são seus amigos? Pergunto, quebrando o silêncio que parecia se instalar com a minha aproximação. Tavi, estas são Suzy, que minha chefe, e Judy, uma colega Mox. Rita apresentou-se e eu acenei para cada uma delas. Acha que trouxe equipamento suficiente, Dogoi? Comenta Suzy me olhando de cima a baixo. A Rita me disse para me equipar com o kit completo, então foi o que eu fiz. Se eu soubesse o que ela precisava de mim, poderia ter diminuído o equipamento. Respondo. Eu explico no caminho. Entre na parte de trás da primeira van, Tavi, disse Rita indo em direção ao veículo. Eu subo na parte de trás seguido por Judy e alguns Mox. Tudo bem, Rita, pode contar comigo, digo a ela quando partimos. Alguns dos nossos foram pegos em uma rede de tráfico de pessoas comandada por um tal de Rafin Shield. Há rumores de que eles serão transferidos para fora do estado esta noite. O transporte será feito por 2 gigantes da Militech com 2 carros de segurança. O objetivo é parar os caminhões e resgatar nossos homens em segurança. Ela informou. O que você quer que eu faça? Pergunto. Para o caminhão da frente a qualquer custo. Se algum dos carros tentar pará-lo, 0. Rita termina com severidade. 10. 4 Rita. Mais alguma coisa que eu precise saber sobre a senhorita Suzy? Pergunto, dirigindo-me ao chefe da gangue no banco do passageiro. Não estrague isso, grandão, ela rosna de volta. Entendido, respondo. Missão adicionada. Olho por olho. O Mox veio cobrar para você pagar uma dívida. Não decepcione. Objetivo 1. Salvar o Mox capturado. Objetivo 2. Objetivo 3. Recompensa, respeito ao Mox. O resto da viagem transcorre em silêncio até chegarmos aos arredores. Durante todo o trajeto, estou sob o olhar constante de Judy enquanto nos dirigimos ao nosso destino. Por que você está nos ajudando? Judy finalmente quebra o silêncio. Devo a Rita por me ajudar a arrumar um lugar na outra noite e respondo. É isso que eu não entendo. A Rita basicamente deu uma carona para você e aqueles caras atravessarem a cidade. E agora você está aqui nos ajudando a eliminar um comboio. Qual é a sua intenção? Disse ela em tom acusador. Você prefere que eu não faça isso? Pessoalmente não me importo de ajudar os Mox com alguns dos seus. A Rita é gente boa. E esse era o nosso acordo. Então quando ela me ligou e pediu para eu me preparar para uma luta, eu me preparei. Eu não sacaneio quem me ajuda. Afirmo. Então, ela liga e você responde como um cachorro. É isso? Judy me responde rispidamente. Não, uma colega ligou e cobrou um favor que eu devia. Eu não volto atrás na minha palavra. É simples assim. Não consigo entender por que ela está agindo de forma tão hostil. Ela fica em silêncio enquanto chegamos ao local onde estávamos planejando nossa emboscada. Saímos das vans, elas estão posicionadas como uma barricada na estrada, enquanto os outros estão escondidos atrás de algumas pedras, prontos para sair atrás do comboio assim que eles pararem. Você tem algum plano para parar os caminhões? Rita falou, quebrando o silêncio. Tenho 2 opções. A primeira é parar o caminhão manualmente, como aconteceu com a van ontem à noite. A segunda é, se a primeira não funcionar, dar uma bala no bloco do motor. Uma bala não vai parar um veículo Militech, comenta Suzy. Uma bala de 30 mm servirá, afirmo, desdobrando um dos meus braços servo enquanto o cano do Arconen se estende. Jesus Cristo! O que diabos faria você implantar esse tipo de poder de fogo? Exclama Suzy. Algo muito mais assustador que um caminhão, eu disse, afastando o braço novamente. Assim que eu parar o caminhão da frente. Alguém precisa seguir o caminhão de trás e matar o motorista e o passageiro. A partir daí, ou explodimos ou roubamos os carros de escolta e assim que tirarmos seus amigos do caminhão, ou queimamos o caminhão ou o jogamos em algum lugar. Algum problema ou ideia sobre esse plano? Pergunto, e sou recebido com uma onda de concordância geral. Quanto tempo temos? Pergunto. 10 minutos, respondeu Rita. Eu me acomodei para esperar. E salto no tempo. Ponto de vista de Raffen. Ao passarmos pelos arredores de Night City, relaxei e me preparei para a longa viagem em direção à fronteira. Foi uma experiência de roer as unhas tentar passar pelas patrulhas de Night City com nossa carga. Meu copiloto, Mickey, estava com os olhos observando o horizonte. Ele tinha visão noturna e zoom instalados nos olhos, servindo como um alerta antecipado contra qualquer um que tentasse nos atacar no escuro. Tínhamos 2 carros de escolta na frente enquanto estávamos dentro dos limites da cidade, mas quando chegamos aos arredores, eles ficaram para trás de nós. Os motoristas Gonk tiveram que parar para Show 2 antes de continuar a viagem. Depois de um tempo, pude ver uma figura blindada saindo na estrada à nossa frente. Mickey, você vê o cara parado na rua? Pergunto ao meu parceiro.
Do que você está falando? Não tem ninguém lá, disse Mickey. O cara começou a ganhar velocidade correndo em nossa direção. Ele assumiu uma cor dourada cromática quando o caminhão bateu de frente, jogando Mickey pelo para-brisa e me fazendo desmaiar logo depois que minha cabeça foi atingida pelos airbags. E ponto de vista de Tavi, fortalecer. Você se torna um objeto imóvel. Resiste a todo dano por 10 segundos e se torna imune a efeitos de derrubada. Recarga de 30 segundos. Fortificar foi uma das novas vantagens de resistência que adquiri após o nível 100. Isso me deixou bem mais lento, mas a recompensa valeu a pena. O caminhão se destruiu quando o peguei. Eu me afastei da grade do caminhão. Saquei minha pistola e atirei no motorista enquanto me dirigia para a traseira do veículo. O restante dos Mox havia prendido outro caminhão e estava envolvido em um tiroteio com os Raffen, com os carros de escolta servindo de proteção para os Raffen revidarem. Corro em direção à barricada, coldreando minha pistola e saltando por cima dela. Pego o primeiro Raffen e cravo minha lâmina da perdição em seu rosto. Vantagens ativadas. Fúria indomável? A única coisa que eles temem é você? Eu jogo o Raffen morto em seu amigo, fazendo com que ele se espalhe sobre seus compatriotas. Eu agarro o próximo Raffen e simplesmente o chuto para o alto, seguido de um golpe duplo de palma em seu amigo, fazendo os pulmões do Raffen explodirem. Agarro o próximo Raffen e quebro seu pescoço. Jogo em direção ao outro que tenta fugir, mas o Raffen é derrubado pelo cadáver do amigo. A fúria provavelmente era um exagero para esses caras, mas terminou a briga mais rápido. Fui até a traseira do caminhão, quebrei a fechadura e abri as portas. Na traseira, havia toneladas de caixas aleatórias empilhadas umas sobre as outras. Comecei a puxar as caixas até que um espaço se abriu. Lá dentro, havia 16 pessoas de todas as classes sociais, joitóis, membros de gangues e até algumas crianças. Fiquei furioso. Eu sabia que esse tipo de coisa acontecia no universo cyberpunk, mas ver com meus próprios olhos é simplesmente deplorável. Comecei a persuadir delicadamente os ex-prisioneiros a saírem dos fundos, onde estavam reunidos pelo Mox. Suzy e Judy se aproximaram de mim enquanto carregavam as pessoas para levá-las de volta. Obrigada por nos ajudar, Tavi. Olha, agradecemos a boa vontade, mas isso é um pouco demais para um favor. Que tal você levar a carga no outro caminhão? Parece que os Raffen estavam tentando transportar todo o contrabando de uma só vez. Eram caras patrocinados por uma empresa, então precisamos sumir rápido antes que eles venham procurar. Suzy disse, lançando um olhar para Judy. E eu também gostaria de me desculpar por ter te seguido no caminho para cá. Foi injusto da minha parte, disse Judy diplomaticamente. Está tudo bem, Judy. Tem certeza disso, Suzy? Eu ficaria bem com metade disso e um dos carros. Explico, e ela balança a cabeça. Pegue qualquer carro Raffen que quiser, mas não posso me dar ao luxo de pressionar tanto a gangue. Principalmente porque estamos descarregando mais gente do que esperávamos, diz ela. Nesse caso, basta me considerar para trabalhos como este. Como eu disse antes, não tenho problema em apoiar o Mox, eu disse, arrancando um sorrisinho da Suzy. Se mais pessoas praticassem Tavi, poderíamos ajudar mais pessoas. Do jeito que está, estamos apenas lutando para nos proteger de pessoas como as Tiger Claws, muito menos dos brinquedos que funcionam para elas. Ela informou. Se for isso, vou me despedir, Suzy, Judy. Se cuidem, digo, observando-as entrarem nos veículos e partirem. Missão concluída. Olho por olho. O Mox veio cobrar para você pagar uma dívida. Não decepcione. Objetivo 1. Salvar o Mox capturado. Objetivo 2. Salvar os outros prisioneiros. Objetivo 3. Adquirir a cibernética desconhecida. Recompensa. Respeito dos Mox, novos veículos, reconhecimento significativo, avanços nas habilidades de tecnomancia. Faça um inventário rápido de tudo que ficou para trás. Iris, posso guardar os carros no meu inventário ou na fortaleza? Você pode, mas isso consome tempo. Armazenar um veículo em seu inventário leva tempo para ser feito corretamente e você só pode fazer isso por alguns minutos. Você pode guardar veículos na fortaleza, mas isso requer a compra de um anexo de garagem. Leva tempo para transportar o veículo entre o mundo e a fortaleza. Isso depende do tamanho do veículo. Posso efetuar a compra? E compras? Saqueio os Raffen mortos e carrego as caixas no meu inventário. Pego o caminhão Militech inteiro, 2 Archer Quartz se Devinders e um Quadra Type, 66 Reaver. Sinceramente me incomodava que mais pessoas não roubassem os veículos dos Raffen e os transformassem em carros decentes. Parecia que todos os Raffen do jogo tinham um Quadra, então não deve ser tão difícil. Ouvi um gemido atrás de mim e me virei para ver o Raffen que foi jogado para fora do veículo se contrair. Para ser sincero, estou surpreso que ele ainda esteja vivo. Observo-o mais de perto com minha tecnomancia. Parece que a maior parte do seu corpo é cibernética. Isso explica porque ele sobreviveu ao acidente. Agindo por impulso, tentei acessar seus bancos de dados. Lentamente extraí informações dele, uma lista de contatos, histórico de GPS e vários vídeos. Continuei tentando extrair informações até que causei um curto-circuito nele e seu cérebro fritou. Revisando todos os dados que adquiri, comecei a fazer uma lista mentalmente. Até onde essa rede de contrabando de pessoas tinha ido? Quem eram as suítes envolvidas? E por que eles estavam transportando tantos objetos de valor em um comboio tão pequeno e relativamente desprotegido? Tecnologia corporativa valia seu peso em ouro se você conseguisse vendê-la. Mas eu não tinha ideia do que era metade do Cyberware, ou para que ele servia. Empilhei os corpos restantes em um dos carros destruídos e o transformei em escória com meu multimelta. A pilha de metal derretido tornaria quase impossível rastreá-lo, não que alguém se importasse o suficiente para procurar. Carros queimados com corpos eram comuns em Night City. Não me surpreenderia se tivessem uma divisão inteira dedicada a investigar esses crimes no Departamento de Polícia de North Carolina. Desequipei minha armadura e caminhei em direção à última quadra à esquerda, onde entrei.
Programei meu GPS e comecei a dirigir em direção a um técnico que Jack recomendou para veículos adquiridos no trabalho. Um novo conjunto de números de identificação, uma nova pintura, a substituição de algumas peças e eu teria um carro novo. E salto no tempo. Aparentemente não foi tão simples assim. Ser pego com o carro de um morto implicava em subornos da polícia, se você fosse pego. Houve algumas ações de Netrunner que tiveram que ser feitas em segundo plano para legitimar minha reivindicação do veículo. Coisas que eu tecnicamente não consigo fazer sozinho porque não tenho a mínima ideia de como hackear. Eu podia mexer na tecnologia do AOT como quisesse, pois não havia nada contra o que me proteger. Ninguém mais podia fazer o que eu fazia. No entanto, neste mundo, os sistemas são muito mais sofisticados e avançados. Esse era um dos motivos pelos quais eu queria ser um Netrunner. Eu podia pagar para que me ensinassem a fazer isso sozinho e usar suas habilidades em trabalhos mais complexos. O carro ficou com o técnico por alguns dias enquanto eu recuperava o sono e marcava um horário com o Vic para dar uma olhada no Cyberware. A Jack tinha ido embora na manhã seguinte à nossa ida ao bar da Lizzie, me deixando por conta própria. A primeira coisa que fiz quando me levantei e comecei a trabalhar foi remontar o motor para ter um carro funcionando. Levou quase um dia inteiro, mas consegui. Depois, recebi uma ligação do padre para fazer uma entrega simples. Peguei o pacote, deixei e recebi meus EDIs, tudo em menos de 1 hora. No fim das contas, eu estava me acostumando à vida em Night City. Encontrei um lar temporário em Eivor, um lugar que eu estava gostando cada vez mais com o passar dos dias, e continuei estudando para obter aquele diploma. Assim que eu tiver minha própria base, poderei realmente começar a estabelecer meu nome em Night City. Afinal, quem não quer ser uma lenda? É interlúdio. Skal está no espaço. Ponto de vista do Skal. Hoje foi um dia realmente péssimo. Começou bem. Ele recebeu uma tonelada de EDIs para contrabandear algumas mercadorias através da fronteira. Tomou um bom café da manhã e até instalou algumas ferragens novas. Eu estava pronto para começar a viagem quando alguns joitóis aleatórios foram adicionados à lista de embarque. Sem pensar muito, começamos nossa viagem. Saímos da cidade em segurança antes que o caminhão da frente batesse em algo e o parasse completamente. Menos de 30 segundos depois, eles estavam envolvidos em um tiroteio com um bando de mocks furiosos. Não é incomum brigar com pessoas ao sair, mas o verdadeiro problema era o cara de armadura que eles trouxeram. Quando ele esfaqueou Luke no rosto, eu estava preparado para fazê-lo sangrar, antes que ele me agarrasse e me desferisse um chute. Desmaiei com a força do chute, a última coisa de que me lembrava era de estar subindo e subindo. Quando recobrei a consciência, ouvi o som do meu alarme de uso de oxigênio disparando no meu tanque interno de oxigênio. Demorei um pouco para perceber que estava flutuando no espaço. Provavelmente foi bom eu estar tão determinado a me modificar ciberneticamente, caso contrário, eu não estaria mais vivo. Meu nível de oxigênio me avisa que está em 95%. Olho ao redor em busca de um caminho de volta à Terra antes de desistir por enquanto. Parece que vou ficar preso aqui por um tempo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.